esse termo, né, um pouquinho machista das coisas, né? Quem que vai ser a menina da equipe? A Daiane que não é. Porque ser resistente foi uma característica que eu fui descobrindo com a corrida de aventura, a minha resistência física e emocional para esse tipo de prova. Então, assim, eu sou muito positiva, eu sempre fui. Então, o conjunto de ser muito positiva para as coisas e ter resistência fisiológica, né? A endurance é uma coisa que eu descobri que o meu corpo vai muito bem. Olá pessoal, aqui é o Nalberto do Vôlei. Olá, aqui é o Paulo Kakinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Mansur. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tâmega e esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio O. Se você procura um lugar para gravar o seu vídeo, para gravar o seu podcast, o seu MesaCast, os seus vídeos curtos para suas redes sociais, entre em contato, siga @estudioh.br e mande uma mensagem. Tenho certeza de que eles vão fazer o possível e impossível para atendê-lo. Bom, começando então agora mais um episódio que me foi muito surpreendente, não apenas pela personagem principal, pela minha convidada, Daiane Louise de Souza, mas pela história dela, pela maneira como ela se comunica, pela maneira como ela se expressa. E eu quero começar então o episódio aqui de hoje agradecendo ao ouvinte Nelson Augusto Mendes, que não por coincidência, é um aluno da Daiane, da Dai, mas foi ele quem me procurou e de uma maneira muito simpática. Ele sugeriu a Daiane e eu, a hora que dei uma pesquisadinha nela e perguntei para ele, como normalmente eu faço, né, por que você acha que a Daiane poderia ser uma convidada bacana aqui para o Endorfina? Ele justificou de uma maneira que me convenceu bem rapidamente, em aproximadamente 30 segundos. E tá aqui, a nossa conversa foi espetacular, a gente gravou esse episódio ainda no finalzinho de outubro e foi uma conversa, cara, muito bacana. Ela é uma pessoa muito inteligente, com uma vivência esportiva e de vida também muito interessantes. Então a gente falou aí sobre a vida nos Estados Unidos, ela que casou e agora mora nos Estados Unidos, faz aí aproximadamente 1 ano. A gente falou sobre a infância e a ligação dela com os esportes, com a natureza. A gente falou de guerra e paz. A gente falou sobre as aventuras da vida, sobre um acidente que ela sofreu na escalada esportiva e que acabou impactando bastante a vida dela. Falamos sobre medo, falamos sobre o True Hike, uma modalidade que eu não conhecia, ou pelo menos não com esse nome, mas é uma modalidade a qual ela agora está se dedicando e inclusive por conta disso, por conta da esposa dela, que é uma super True Hiker e que eu prometi trazer aqui para o Endorfina e vou trazer no ano que vem. Então foi uma conversa muito legal, ela é muito energética, muito animada, você nota, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, você nota aí no olhar dela que ela tem uma paixão pela vida que ela leva, pela vida que ela escolheu levar, e isso eu imagino que você também vai sentir então nessa conversa, se você estiver apenas agora ouvindo a nossa conversa. Então, muito obrigado a todo mundo mais uma vez que está sintonizando o Endorfina, você que chegou agora por conta da Daiane, você que já é um ouvinte costumeiro do Endorfina, muito obrigado mais uma vez ao Nelson, e com o maior prazer aqui vou compartilhar essa conversa, mas antes tenho que lembrá-los do endorfinabr.com, que é o meu site. Lá você se informa a respeito de detalhes sobre o convidado, das redes sociais do convidado, outros podcasts, vídeos, enfim, eu procuro colocar no post de cada convidado links para que você possa aprofundar um pouquinho mais o conhecimento ou matar a curiosidade a respeito de alguns assuntos que são conversados em cada uma das conversas. Com a Daiane não foi diferente, e lá você também se informa
a respeito de como apoiar financeiramente esse projeto, e toda ajuda é muito bem-vinda. A partir já de R$30 por mês, você pode ter certeza que você vai estar fazendo uma grande diferença para o Endorfina. Então, se você puder e achar que vale, eu sugiro você considerar então esse apoio financeiro. E lá também você encontra links direto para o meu perfil no Instagram e para o meu canal no YouTube. Então, vamos lá, endorfinabr.com, e vamos então agora para mais um episódio do Endorfina Podcast, mais uma conversa muito interessante, depois de episódios, eu sempre falo dos últimos episódios, porque são os que ficam mais aqui na minha cabeça, o do Beto Pandiani na semana passada, que deu uma repercussão muito legal, o especial da Pamela, se você não ouviu, vale a pena ouvir, se você curte a história aí de uma mulher, de uma atleta com uma história de vida muito bacana, muito fantástica. A Pamela teve aqui faz poucos dias na terceira aparição dela no Endorfina, ela que é uma triatleta profissional e que acabou de participar de 2 campeonatos mundiais de triatlon esse ano, de média e de longa distância, e dos outros episódios aí, antes do da Pamela, que tem atraído aí a atenção e repercutiram muito bem, felizmente. Então, eu fico aqui muito grato a você que ouve o Endorfina e que repercute o Endorfina, que espalha o Endorfina entre os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de treino, seus grupos de trabalho, suas famílias, porque eu dependo da audiência de vocês para continuar sendo estimulado e motivado a trazer cada vez mais pessoas especiais como a Daiane. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina. Como eu digo, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? E a Daiane está cheia de boas histórias. Ela nasceu em Rio Negro, cidade com pouco mais de 30 mil habitantes no interior do Paraná. Cresceu em meio à natureza e praticando ginástica rítmica na escola dos 10 aos 17 anos de idade. Aos 15 anos começou a escalar na rocha e teve contato com o montanhismo. Em 1996, passou a competir na escalada esportiva, que estava iniciando por aqui. Em 2001, sofreu um acidente grave em uma escalada na rocha e a recuperação demorou 3 anos para que ela voltasse a escalar. Durante esse período, conheceu as corridas de aventura, mergulhando de cabeça na modalidade, o que ajudou na sua recuperação física e mental. Participou de diversas provas curtas e longas e, alguns anos depois, com a chegada das corridas de trilha no Brasil, passou também a competir nas corridas. Formada em educação física, é personal trainer especializada em performance esportiva. Foi patrulheira em uma estação de esqui e instrutora de esqui adaptado para deficientes. Integrou o grupo de socorro em montanha no Marumbi, no Paraná, e fez um curso avançado de primeiros socorros em áreas remotas. Quando passou alguns meses na cidade de Chamonix-Mont-Blanc, fez um curso de performance em corrida de montanha e aproveitou para aprimorar a sua escalada alpina. Trabalhou no acampamento de aventura para crianças da corredora de aventura pioneira Chub Guimarães, que já passou por aqui. Trabalhou como instrutora e treinadora de escalada em Curitiba e chegou a colaborar na organização de eventos de escalada e corridas de trilha. Sua paixão pelo esporte e natureza a levaram a explorar o mundo. Seja para escalar, competir ou subir altas montanhas, viajou para a Argentina, Bolívia, França, Suíça, África do Sul, Tailândia, Canadá e Estados Unidos. Em 2018, teve a oportunidade de realizar uma parte de um true hiking no Canadá e desde então passou a se interessar também pelas longas caminhadas. No ano seguinte, percorreu sozinha a trilha do Mont Blanc e esse ano teve a oportunidade de realizar a Haydock Trail, uma das trilhas mais difíceis dos Estados Unidos, com quase 1.300 quilômetros de extensão. Conosco aqui hoje a professora de Educação Física, aventureira, escaladora, montanhista e agora true hiker rio-negrense, uma mulher que ousa voar para onde o vento a levar e para quem o sofrimento é apenas uma diversão. Direto de Phoenix, no Arizona, Daiane Luiz de Souza. Seja muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigada. Nossa, eu falo assim, eu tô olhando para trás, ouvindo você falar, caramba, acho que eu já fiz bastante coisa. Pois é. Oi para todo mundo que tá ouvindo, obrigada por estarem aí escutando um pouco mais de histórias da vida, né? Então, primeiro, obrigado, né, pela possibilidade de estar te recebendo aqui virtualmente para a gente bater um papo, já que você está tão longe aí em Flagstaff, né? Você mora no Arizona, em Phoenix, não em Flagstaff, mas você está passando uma temporada. Moro em Flagstaff e estou passando troquei. a temporada em Phoenix. Exato. Mas primeiro, como é que tá
como é que tá a vida aí nos Estados Unidos? Você tá um pouco mais de um ano, né, aí nos Estados Unidos. Como é que tá a vida aí? Eu tô há quase mais de um ano e meio, quase que eu tô aqui, né? Uma experiência diferente, né? Eu já tinha morado no Canadá por 2 anos, né? Em 2013 a 2015. E cidades pequenas, né? Porque eu não sou muito fã de cidade muito grande aqui, mas onde as cidades pequenas estão as aventuras mais próximas também, né? Pô, então, você tá do lado do Grand Canyon, né? Eu quero saber se você já foi lá. É o meu playground, né? O Grand Canyon aqui, né? E a montanha mais alta do Arizona também é meu quintal de casa. Que então, legal. assim, é muito legal. Então, tá sendo uma experiência diferente vindo da Mata Atlântica pro deserto, né? Essa é uma das diferenças grandes que eu sinto aqui. Viver no deserto e viver no lugar úmido que eu vim como Curitiba, né? Que é a minha cidade base, Curitiba. Então, é frio e úmido e eu tô agora no calor do deserto, né? E seco. Então, tá sendo uma experiência incrível. Eu passei o primeiro ano em Boston, passei do outro lado, leste, né? Dos Estados Unidos. E esse ano que eu me mudei pra cá, com uma mudança maluca de viajar, fazer trilha e realmente morar aqui em Flagstaff desde julho. Então, eu tô começando a ter essa vida aqui, né? Que legal. Eu pretendo ficar Nossa, pouco mais uma mudança tempo, radical, né? Você sair de Boston, que é uma cidade grande, civilização, com clima super frio, e cair no meio oeste americano, um calor e um lugar bem menos cheio, com menos gente. É um frio no inverno. Flagstaff tem muita neve e muito frio, porque é alta. A cidade é a 2.800 metros de altitude. Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso, é alta, é verdade. É alta, eu moro na base das montanhas, literalmente, assim, eu falo, tipo, morar no cume da Pedra da Mina, quase. O que torna o inverno mais intenso, que é legal, porque tem neve, né? E tem esportes de inverno, que legal. Né? Pô, então você tá no paraíso. Eu tô no paraíso. No momento eu falo assim que eu tô assim... Eu sempre aproveitei todos os momentos da minha vida, mas agora eu falo, nossa, eu não preciso viajar muito. Eu posso ainda criar muita coisa legal aqui em volta, né? É um país que eu sempre quis conhecer mais e tô tendo essa oportunidade de estar aqui agora, então eu quero conhecer, fazer muita coisa. Eu não entrei no meu mundo específico que eu amo também, que é difícil quando você gosta de muito esporte, né? Que é a escalada. Eu ainda não tive tanta oportunidade de fazer tantas coisas com escalada. Mas aí eu falo, são focos e momentos. Quando você gosta de muitos esportes, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, né? Não dá pra segurar tudo com as duas mãos. Você, então eu vou o quê? Agora um pouco mais de trilha, que eu quero explorar mais tudo que tem por aqui, inclusive, né, os trail hikes, as trilhas de longa distância, que eu quero muito. E então essa é uma fase diferente, que eu tô treinando escalada no ginásio, pra me manter continuamente escalando, né? Eu tenho uma grande amiga brasileira escaladora que mora em Moab, e que é guia. Lá é meio que um centro de escalada, né, nos Estados Unidos. É muito próximo das fendas, né, que é o crack climb, né, que é a escalada em fenda, que é super forte, e ela mergulhou nesse mundo. Hoje ela é atleta profissional, na realidade, de escalada, e dá curso de escalada em fenda, ela, né, tem patrocínio e tal, ela tá com uma vida muito focada na escalada hoje. Eu falo, nossa, eu preciso da minha amiga professora, porque eu nunca escalei muito fenda, né? É uma coisa que eu também quero aprender aqui, quero ter essa oportunidade, né? Caramba, você tá no lugar certo, né? O Brasil tem muitas coisas, praticamente deve ter um pouco de tudo, de escalada, mas aqui é tudo um pouco mais complicado, mais difícil o acesso, quer dizer... É legal, tem uma coisa bacana do Brasil, porque você tem os seus amigos escaladores de anos. Que é isso que eu tô sentindo falta um pouco aqui, que eu, morando aqui há pouco tempo, eu ainda tenho que criar isso, né? É uma vida nova quando você se muda para um outro país, para um outro lugar. Então você tem que... Até porque a escalada é um esporte que depende muito da confiança nos seus parceiros de escalada. Então você conhecer a comunidade de cada área que você vai viver, fazer amizade, confiar nessas pessoas para sair e escalar a parede, isso que eu já tive um acidente na escalada. Quer dizer, para mim é um pouquinho mais complexo esse point de segurança com quem eu estou escalando, né? Então mas é possível, mas você tem que ser paciente. Eu sou um ser humano um pouquinho ansioso, um pouco hyper, então assim, eu falo, eu quero escalar, eu quero fazer isso. Eu falo, não, daí, calma. Tudo tem seu tempo, né? Tem que falar comigo mesmo e me acalmar. E falar, não, eu vou escalar ainda, mas eu preciso de mais tempo. Preparar o... É verdade. Eu fui até o teu primeiro post no Instagram, em 2014.
você acha que estava no Canadá, né? Se eu não me engano, Tava você estava no fazendo os Canadá, posts de neve e tudo mais e tal. Mas, e eu quero, enfim, peguei algumas coisas lá no teu Instagram que eu quero abordar aqui ao longo da conversa, mas um dos posts me chamou a atenção. Eu não paro em todos, né, para ler a legenda de todos, né, é impossível. Claro. Mas um dos posts me chamou a atenção, e sendo que você é super escaladora, né, tem um post que você mostra o seu antebraço, que você tem um passarinho, né, não sei, um sabiá, que passarinho que é tatuado no antebraço. Eu tenho um passarinho. Um antebraço que naquela foto tá todo cheio das veias aparecendo, né, e quem sabe escalador tem antebraços muito fortes, né, normalmente apertos de mão que podem quebrar quem tá aí do outro lado. Mas você estava ao lado de alguém, que agora não vi quem era, você se pendurando com uma mão só num aparelho de ginástica, que acho que era o lugar de fazer barra. Numa academia em Curitiba, sei lá onde que você estava. E eu sou um cara que eu sou super pesado, imagino que você seja bem levinha, né? Você deve ser o estilo mais... Ah, não é tão leve? Ué, que você é forte pra caramba, menos, né? Eu sou forte, mas assim, eu depois, corrida de aventura, você ganha muita perna, né? Muita mountain bike. É verdade, Quando eu era só escaladora, eu era tipo uns 7 quilos mais leve, 6 Caramba. quilos mais leve. Depois, com o tempo, fazendo muita corrida, muita montanha, eu ganho peso. Aí pra voltar a escalar, perfeito. Porque as pernas muito fortes na escalada realmente não servem pra muita coisa. Mas enfim, eu queria te perguntar isso antes de começar. Você é boa de fazer barra? Porque eu adoro barra, eu sou super pesado, cismo em fazer barras, já tive problema nos ombros de fazer barra, não por causa das barras, mas as barras acabaram de estragar o meu ombro, tive que operar os 2 ombros, mas hoje em dia eu voltei a fazer, porque eu acho um exercício desafiador, porque pra mim é super difícil. Mas eu falo, cara, e eu quero ser capaz, pelo menos enquanto eu conseguir, de fazer barras. Você faz bem barras, sendo que você é uma escaladora? Olha, eu já fiz melhor do que eu tô, que nem eu falei, agora eu não tô tão escaladora, não tô treinando tanto, então, mas eu faço como condicionamento físico normal, mas eu tento manter pelo menos umas 8, 10 barras, assim, constantemente, tentar manter. Agora eu percebi uma mudança grande fisiológica minha na minha idade, tipo uma perimenopausa, é uma coisa muito interessante até falar sobre isso como atleta, né? Tipo, eu tô entrando numa fase bem complexa fisiológica, assim, que eu percebo a mudança no meu corpo, o quanto rápido eu perco força, o quanto eu tenho que me manter treinando força pra não perder. Tipo, eu saí daqui pra fazer a trilha da Redux Trail fazendo 10 barras. Eu voltei, eu mal fazia 2. Tipo, eu não tinha força, porque eu passei 2 meses sem estimular os meus braços. Então, você vê, em 2 meses, a força que eu tinha de fazer 10 barras, eu perdi muito. Eu cheguei aqui pra treinar logo depois que eu descansei, né? Fiquei mais um mês ali, meio de molho, tipo, me recuperando de tudo, sem treinar muito. Eu fui fazer barra, falei, nossa, tô fazendo 2 barras? Como assim, né? Mas eu já fiz muito mais. Na época que eu tava treinando mais escalada, até um parque famoso em Curitiba chamado Parque Barigui. Sim. Teve uma época que tinha bastante competição, existe muito grupo de corredor, grupo de pessoas que fazem esporte muito forte ali no Barigui, né? E eles organizam uns pequenos eventos para a comunidade, assim. Aí tinha campeonato de barra. Ah, que eu legal. Ganhei 3 anos seguidos. Ah, olha lá. Pronto. Ganhei 3 anos seguidos a competição de barra do Parque Barigui. Eu fiz 17, 16, entendeu? Então, assim, era o máximo de barras em 1 minuto. E aí, era divertido no final de semana levar os alunos e os amigos para brincar no parque e fazer barra. Mas é uma coisa que o escalador... Não quer dizer que o escalador é bom, que ele faça muita barra, mas é uma valência física importante para um escalador, né? Você tem que conseguir puxar o seu corpo algumas vezes, pelo menos. Você tem que ter essa força global, que mostra a força do core, mostra a força do abdômen. Não, e a força também da pegada, né? E a força da pegada. Porque no meu caso, eu sinto que a pegada ainda pega bastante, porque eu peso 85 quilos. Assim, então teus dedinhos vão escorregando, a mão abre. Tanto é que tem campeonato de barra no Clube Pinheiros, onde eu sou sócio, eu nunca participei, mas tem campeonato de barra e parece que tem a possibilidade de você usar aquele aparelho que ginasta usa, né? Os ginastas olímpicos e tal, né? A gente vai falar um pouco disso, que é um negócio que você prende no punho e ele é um ganchinho. Pra você não escapar, né? Por isso que as meninas fazem, e os homens fazem os saltos nas paralelas, na barra, e não escapam, né? Não escapa fácil.
Mas bom. É interessante. Mas barra, vai, continua fazendo barra que é bom. Exatamente, isso barra daí. e flexão. Eu falo para os meus alunos Você é de das personal. minhas. Eu falo para os meus alunos de personal, eu sempre falo assim, até uma aluna minha que desenha, ela fez um quadro e me deu, porque eu falei uma coisa uma vez e ela se matou de rir. Ela falou assim, eu não quero um tanquinho, eu quero ser um tanque de guerra. Tipo, eu não quero ter tanquinho, eu quero ser um tanque de guerra. E aí ela fez um quadrinho, porque ela é desenhista de letras, assim, sabe? E ela fez umas letras legais e fez um quadro pra mim, as frases da Daiane. Tipo, eu não quero um tanquinho, eu quero ser um tanque de guerra. E pra mim, é isso que eu falo para os meus alunos. Você tem que ser capaz de se puxar, você tem que ser capaz de se empurrar do chão, você tem que ser capaz de se agachar corretamente como uma criança agachava, porque você perde mobilidade. Mobilidade e força é básico, a gente tem que ter essas bases, entendeu? Não adianta você fazer leg press com 300 quilos e não ser capaz de se agachar numa perna só. Exato. Não adianta, sabe? Então o tronco, o abdômen, tipo, se você faz flexão e barra, você tem um abdômen forte. Pelo menos uma. Mesmo que você faça uma barra e uma flexão, você tá com o corpo relativamente em equilíbrio muscular, né? Que é a base para qualquer atleta. Então, eu vejo todos os meus alunos começam, dói aqui, dói ali. É equilíbrio muscular, só isso. Não é tão complexo. Não acho que é tão difícil, que você blá, blá, blá. As pessoas complicam e ficam desesperadas por uma lesão boba, às vezes uma coisa bem simples, que é só falta de força. Tipo, e a gente tem esses desequilíbrios, é natural, né? A gente vai usando mais um lado que o outro, né? E a gente falha, né? Quem gosta de esporte que nem ser triatleta, nós que gostamos de fazer muitos esportes, a gente, mas eu tô correndo, mas eu tô pedalando, mas eu tô nadando. Cara, isso é um equívoco gigantesco de você achar que você é o Iron Man só porque você faz isso e você não treina outras valências que, principalmente depois dos 40, vão cobrar um preço. Olha, eu vou te falar que eu tô sendo bem cobrada à vista já, não é nem parcelado. Falei, não, queria que você fosse parcelado, assim, mais vezes, mas não tá rolando. Bom, eu quero saber como é que foi, assim, né, nessa introdução que eu fiz, que eu peguei muito do que você me passou, né, as informações que você me passou e tal, e o que eu pesquisei, mas dá para perceber que você, já viveu muita coisa do ponto de vista esportivo, você escolheu educação física, né, como uma formação superior, mas as tuas vivências são todas em meio à natureza, né, o que é completamente diferente de quem que jogou basquete ou nadou e sei lá, né, é uma vida muito voltada para a natureza. E você disse que nasceu em Rio Negro, que é uma cidadezinha pequena, mas logo se mudou para Curitiba. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a tua infância, porque acho que foi a Letícia Saltori, que é a sua amiga, que falou aqui, né, que ela vivia no meio do mato, na cidade dela, que eu não me recordo qual é, e que ela ia a pé, que ela andava de bicicleta, caía, levantava. Quer dizer, ela já foi sem querer, sem ser propositadamente, até porque quando a gente é criança, né, isso é natural, mas aquilo tudo foi dando para ela um conjunto de valências, né, que é a tal da inteligência cinética, que eu aprendi agora recentemente, através de um convidado, que tornaram ela uma corredora super boa na montanha, super ágil, né, ela tem um equilíbrio, ela tem as características que uma boa corredora de montanha ou um montanhista precisa ter. Em Curitiba, você viveu uma infância assim, sei lá, em algum sítio, algum lugar, que foi te dando também esse traquejo com a natureza? Eu acho que, como eu fui morar em Curitiba, mas a família da minha mãe é muito grande em Rio Negro e Mafra, tipo, são 10 irmãos, entre irmãos e irmãs, a família é toda lá, então a minha família em geral grande, ela é toda lá ainda, né, ela ainda está lá, né, então todo ano, tipo, mesmo morando em Curitiba, a gente morava em Curitiba, mas assim, sempre que dava para escapar, a gente ia para Rio Negro. Minhas férias inteiras, de julho e férias de final de ano, era lá. Então, por anos, assim, é sagrado. Tipo, férias, a minha mãe jogava a gente pra lá. Ela não ia, ela mandava a gente pra minhas tias, e lá a gente ficava. O meu avô tinha um sítio. Então, eu brincava muito no sítio. Eu lembro de várias cenas, imagens, a gente fazendo guerra de bolinha de barro, entendeu? Legal. Atrás de barranco, sabe? Subir a árvore, pular a cerca, nadar em rio, que não é piscina, que é rio de lama mesmo. Exato. Então você vê que, assim, essas habilidades de correr no meio do mato, de saber onde é a trilha, né? Eu lembro que tinha várias trilhazinhas entre a casa de um tio meu e do outro, então a gente ficava zanzando pra lá e pra cá.
mesmo simples, aparentemente simples, isso sair numa trilha, mas você aprender a visualizar o que é uma trilha, né? Então essas coisas são interessantes. E aí, isso mesmo com 12, 13 anos, né? E assim, a minha experiência na cidade já começou com 10 anos, quando eu comecei a fazer ginástica rítmica, né? Foram 7 anos, até meus 17. Eu fiz dos 10 aos 17 ginástica rítmica. Que me deu habilidade física muito boa, né? Com mobilidade, com força, com explosão, porque, né? Salto, rola, e coordenação motora. Então. Por causa dos aparelhos da ginástica. Então, assim, ao mesmo tempo eu estava tendo essa experiência sempre no sítio, nos finais de semana, porque é perto, tipo, de Curitiba até Mafra é 2 horas, né? Então, os meus pais, a gente sempre ia para lá cada 15 dias. Então, era uma vida em Curitiba por causa do trabalho, mas oficialmente a minha vida, né, Entendi. em geral, rolava muito na cidade pequena. E eu adoro, né, até sempre vou para lá, todo ano que eu tô para lá, a minha mãe mora lá ainda, né, minha mãe se mudou alguns anos atrás e voltou para lá. Eu incentivei até, né, falei, não tem por que ficar numa cidade grande quando você tá ficando, né, minha mãe tava com 50 e pouco, quase 60 anos já, eu falei, mãe, é muito mais tranquilo, a vida é muito mais saudável, muito mais calma, sabe, acho que você não precisa. A tua mãe também é de Rio Negro? Aham. É a cidade dela. Ela é a cidade dela, e assim, meu pai, que era de Curitiba, então assim, foi uma relação que ele levou ela pra Curitiba, e foi interessante, minha mãe foi a única que saiu de lá. De todos os irmãos, a minha mãe foi a única que foi para a cidade grande. Thanks, mãe. Obrigado. Porque, na realidade, isso me deu mais oportunidade de conhecer mais coisas, claro, né? É. E eu vejo que eu sou a ovelha desgarrada, né, de toda essa família. Porque tá todo mundo por lá, minhas primas, todo mundo, família grande, filho, criança. E eu saí um pouquinho do normal. Os teus irmãos continuam lá? Não, meus irmãos também ficaram em Curitiba, tá. né? Meus irmãos também. Aham. Minha irmã e meu irmão, que continuam lá. Meu irmão tem 2 sobrinhos, né? Então ele tem uma rotina de vida um pouco diferente, né? Uhum. Mas eles não são o meu oposto, assim. Eles não são do mundo do exercício. Meu irmão é do mundo do computador, minha irmã é do mundo da escola do livro, do ler, do ficar em casa. E eu sou a hiperativa. Pois é, dá pra perceber. E foi isso, então, que te levou à educação física, muito provavelmente, né? Você queria... Eu queria ser técnica de ginástica, né? Porque a minha conexão natural. com a ginástica... Eu sempre fui muito, como é que eu vou falar assim, muito focada. Quando eu escolhi um esporte, eu não sei o que a vida te leva. A minha vida familiar foi um pouquinho meio bagunçada, altos e baixos. Sabe? Altos e baixos. Meu pai era alcoólatra, eu tive muito problema, meus pais se separaram. Eu fiquei morando sozinha um tempo. Fui morar com a minha técnica de ginástica, sabe? Eu tive muitos altos e baixos emocionais na minha adolescência. Entendeu? Então, assim, vida dupla, eu brinco que eu até hoje contei pra minha mãe já isso, mas nem ela acredita, eu falei, claro que eu não ia contar. A minha vida dupla de adolescente, que você é atleta e ao mesmo tempo você vai sair final de semana beber, encher a cara com os amigos, entendeu? Tipo, eu brinco que eu tinha com 15, 16 anos, eu tinha essa vida dupla, porque era a fase que eu tava passando difícil na minha família, com meu pai, que você demora como adolescente a entender que o alcoolismo é doença, que o alcoolismo não é uma coisa tão controlável assim. E era um estresse muito grande dentro de casa, então, né, daí eles se separaram, então foi toda uma fase com 15, 16 anos que eu passei, que ao mesmo tempo eu usava o esporte como um cano de escape, e aí eu descobri a natureza nesse cano de escape, quando uns amigos começaram, vamos acampar, não sei aonde, lugares próximos a Curitiba, que é fácil pegar o ônibus e ir, e eu comecei a acampar e conhecer esse mundo, e eu me apaixonei e me senti em casa, me sentia... A natureza traz paz, né? Isso que eu ia falar, calma. né? Você tinha uma realidade na tua vida familiar que era confusa. A hora que você vai para a natureza é uma paz, né? Assim, é uma outra realidade. É uma paz. E aí eu descobri essa realidade e eu comecei a fugir para ela. Eu comecei a fugir disso, porque daí com 17 anos, eu já tinha ali, comecei a trabalhar já com 16, já saí de casa, porque daí fui morar com uma amiga, fui morar com a minha treinadora, porque minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro, sabe? Porque daí minha mãe se separou, e daí meu pai também, né? Os dois se separaram, meu pai ainda estava brigando com o alcoolismo, minha mãe resolveu passar o estresse dela voltando para Rio Negro, e eu fui morar com alguém. Fui morar com a minha técnica de ginástica, que é a minha segunda mãe, né? Que eu
tive a sorte de ter esse ser humano perto de mim que realmente me deu muito suporte emocional nessa fase difícil. E ao mesmo tempo eu estava ainda na ginástica, entrei para a faculdade e aí eu estava assim, tipo, conhecendo o esporte, né? Aí amigos da faculdade no primeiro ano escalavam. E aí que eu conheci a escalada. Então, eu tinha 17 anos, tipo, com 16 eu tive as minhas primeiras experiências de escalada e trilha. E daí, com 17, quando eu entrei pra faculdade, eu conheci mais gente ainda, né? A energia das coisas, né? Você vai conectando daí, né? Claro, uma coisa leva a outra. Conheci os escaladores da faculdade e comecei a escalar, e aí foi, né? Daí começou as competições de escalada em Curitiba, daí eu comecei a entrar para esse mundo, né? Saí do mundo da ginástica e entrei para o mundo da montanha e da escalada. E a ginástica você também não pode fazer, assim, eu imagino que você não vai ser ginasta com 25 anos, com 30 anos. Eu poderia, tipo, e o mais engraçado de tudo, né? Eu sou baixinha, fortinha. Eu sou o perfil da ginástica olímpica, fisicamente. Mas eu entrei na ginástica rítmica, porque o colégio oferecia ginástica rítmica. E eu não lembro agora quais são as diferenças. Quais são, basicamente? A ginástica olímpica, que é o que a gente tá vendo na TV direto, e agora com a Rebeca, com esse monte de atleta maravilhosa que surgiu, a ginástica rítmica é aquela que tem bola, fita, corda. Claro, é. Tá? Tem os aparelhos. E as meninas linda, né? são Assim, longe. é uma modalidade, fantástica, cara. Não, eu sou apaixonada por ginástica, porque, assim, como colégio, a minha mãe começou a me botar na ginástica olímpica. Mas aí a gente não tinha como ir, eu não tinha como ir sozinha pra ginástica. Hoje em dia chama ginástica artística, se eu não me engano, não é mais ginástica rítmica. Não, olímpica, Então, assim, a ginástica, eu falei, então eu vou pra que dá pra fazer, que é na escola. Eu tinha 10 anos, então eu falei assim, então essa é fácil, fico na escola direto. E por causa dos meus BO em casa, eu ficava muito, eu passava direto do treino do meio-dia, quando acabava a aula, eu nem ia pra casa. Eu ficava direto, treinava com o pessoal da tarde. Então eu fiquei muito amiga da minha técnica por causa disso, porque eu era a única que ficava a tarde inteira treinando. Passava o dia no colégio e passava o dia treinando. Então eu me tornei uma boa atleta de ginástica rítmica, não pelo meu biotipo, que era o oposto. que essa ginástica, ela é mais, as meninas são magras, longilíneas, né, compridas. E eu não, eu era baixinha, fortinha, mas eu arremessava os aparelhos muito bem, eu rolava rápido, eu saltava rápido. Então, assim, eu tinha um outro perfil fisiológico, mas que estava funcionando. E como eu treinava muito, quando você treina muito, você fica teimoso, né? Você vai bem porque você teima, vou fazer. Exato, é a persistência, isso. É a persistência. Então, eu treinei até os 17, eu participei de campeonato brasileiro, participei de muitos campeonatos, assim. Então, começou a minha vida de competição por causa da ginástica, né? E aí, quando entrei pra faculdade com 17 anos, eu comecei a pedalar, porque, né, eu não tinha muito dinheiro, então eu tinha que andar de bicicleta. Eu levava 1 hora pra ir pra faculdade de bicicleta. Caramba, 1 hora longe. pra voltar. E aí, foi quando eu comecei a ficar resistente e forte pedalando, né? E aí, daí eu ia pra montanha, daí eu pedalava, eu escalava. Então eu fui ganhando força física, né? Nesse contexto geral, assim. Então, eu gostava de 2000... Não, foi meu acidente, foi em 2000 anos, foi 2001. Aí, em 2001 que eu tive 2001. acidente. Uhum. Daí, eu tive esse acidente, e aí, o acidente mudou radicalmente minha vida, né? O primeiro ano, principalmente, foi bem, bem radical. Mas eu conheci, por causa do esporte, do acidente, foi onde eu fui parar na corrida de aventura, em 2002. E daí, eu não parei mais de fazer corrida de aventura. Por causa, né, que eu me apaixonei pela corrida de aventura. E a corrida de aventura te levou pra corrida de trilha, E assim foi. E eu fui bem na corrida de aventura, porque era o começo, né? Você participou, então você sabe que naquela época, de 97, 98, que foi o começo de tudo, 2002 estava o auge da corrida de aventura, né? E aí eu tinha vários amigos. Falei, Dani, você já pedala, você já vai pra montanha, você faz trilha, você tá habituada, você é forte de braço por causa da escalada, você vai saber remar, só aprender a remar. Eu falei, bom, vamos aprender a remar então, né? Aí aprendi a remar, comecei a treinar remo, e aí você engata, e foi muito legal, por muitos anos, assim, eu fazia prova, e muita gente me convidava, daí em São Paulo, eu corri com um monte de equipe de São Paulo. Exato, porque mulher valia muito naquela época, né, assim. Valia ouro, se eu soubesse, tinha cobrado. Você chegou a conhecer a Cris, que era a mulher do Zé Caputo na época? Sim, conhecia a Cris. Você se assemelha ao biotipo dela, assim, só pra eu ter uma noção?
Mais ou menos, Aham, porque a Cris valia Baixinha. ouro, tudo bem que ela tinha equipe própria, a Atena com a Chub e tal. Sim, Mas o perfil da Cris era um perfil que todo mundo almejava ter uma mulher como a Cris, né? Forte, com super condicionamento físico e pau pra toda obra, Tá. né? Eu brigo. Não, a galera tirava sarro, que eu era esse termo, né, um pouquinho machista das coisas, né? Ah, quem que vai ser a menina da equipe? A Daiane que não é. Porque ser resistente foi uma característica que eu fui descobrindo com a corrida de aventura, a minha resistência física e emocional para esse tipo de prova. Então, assim, eu sou muito positiva, eu sempre fui. Então, o conjunto de ser muito positiva para as coisas e ter resistência fisiológica, né? A endurance é uma coisa que eu descobri que o meu corpo vai muito bem. Tipo, as primeiras 30 horas de prova eu vou, não preciso dormir, não preciso parar, eu sempre fui muito bem. Então, eu sempre acabei carregando muito, porque os meninos sempre muito explosivos, muito fortes em começo de prova. Quando a gente começou a fazer prova longa, que começou a aparecer mesmo o que é ter endurance, o que é ter resistência, eu comecei a aparecer, porque daí eu falei assim, como assim, né? Vamos, carrega duas mochilas, carrega 2 bicicletas, porque quando o nosso corpo não vai, né? Quando você entra na corrida de aventura em alguns momentos de prova longa que você vai lá no fundo do poço, até você se recuperar de novo, demora. Então, muitas vezes eu falava assim, eu tenho resistência, só isso, não sei como explicar, eu só vou. Me dá comida que eu vou. Então, assim, é legal, você vai se descobrindo, né, no esporte. Aí você vai... É uma coisa que você gosta. E a mesma coisa as corridas em trilha. Quando Curitiba começou a desenvolver as corridas em trilha, eu falei, tô dentro, né, vamos lá, já tenho experiência. E aí eu comecei a ganhar, eu ganhei muita prova também no começo das coisas de montanha, porque não tinha muitas meninas experientes ainda com habilidade. O que faltava sempre nas meninas no começo das coisas de montanha é habilidade técnica, não força, muitas vezes. Né? Mas quando uma modalidade começa, e aqui no Brasil eu tive o privilégio de pegar quase que o comecinho do triatlon, depois o comecinho das corridas de aventura. É muito legal. Quem participava dos triatlons na época que o triatlon surgiu aqui era um ex-nadador, ou o cara ainda era nadador, né? Era um cara que era ciclista e que resolveu se arriscar no triatlon, eventualmente algum corredor. Mesma coisa as corridas de montanha, as corridas de aventura, porque eu te falei, né? A Cris era triatleta, eu era um triatleta, tinham vários triatletas, aí surgia um Valdemar Niklevitz, que era um montanhista que foi para a corrida de aventura para ver o que era. Tinham os montanhistas, os mochileiros que falaram, eu gosto de montanha, de natureza, eu vou entrar, mas não eram atléticos. E aí você começa a fazer um mix, e hoje em dia o cara, de repente, nos acampamentos de aventura, né, do Zé, da Chub, da Go Outsiders, as crianças já podem decidir, puxa, eu quero ser um corredor de aventura, eu quero fazer todas as modalidades de montanha, para um dia participar de coisa de aventura. Muda, né? A história muda. E a gente vê a habilidade das crianças, assim, o fato de ter a oportunidade de ter um acampamento desse, você começa a ver qual criança é hábil para isso ou para aquilo, qual criança tem a cabeça. Porque o grande lance do esporte de endurance é a cabeça. Não é só o físico, é muito mais. Eu falo assim, você não treina, como é que você treina para fazer 500 quilômetros de prova, né? Que nem... Não tem, você tem que deixar o corpo um tanque de guerra para aguentar bastante porrada, né? Longa porrada e jornada de 3, 4, 5 dias. E as crianças, você vê as crianças que têm cabeça, as crianças que têm psicológico para isso, as crianças que desistem fácil. Mas o mais legal de trabalhar com criança é isso, o quanto a gente é influenciado. Você percebe o quanto a gente pode influenciar. Por exemplo, quanto a minha treinadora influenciou em mim, o quanto, né, as pessoas em volta de mim. Eu tive uma experiência de vida até uma certa idade igual dos meus irmãos, mas em um certo ponto a gente totalmente foi para lados opostos, né? Eu fui para o lado do esporte para sobreviver às minhas emoções, né? Você vai se defender, a gente vai se virando e vai se defendendo. É assim que a gente cresce. Às vezes cresce antes da hora, mas a vida é assim. Na vida, assim, você não tem como escolher. Exato. Você tem como escolher como é que você resolve cada momento da sua vida, né? Que nem eu falo, ou você fica no coitadinho de mim, olha a minha história e vai vivendo só em cima disso. Ou você fala, não, tá bom, passou, foi, é outro dia, agora é aqui, né? Agora é o hoje. E
Eu acho que, claro que as dificuldades da vida, até vi pesquisas sobre isso, tem pesquisas fortes sobre isso já, o quanto a vida bateu em muitos atletas de alta performance de endurance. E o quanto esses atletas usaram inconscientemente essa briga de vida e leva para o esporte. Canalizaram, né? Quando eu analiso para um lado que dá um efeito positivo, né? Não vai para depressão, para droga, para o crime, para uma vida improdutiva. Improdutiva, é o fight da vida, né, a luta da vida, muitas vezes que te levou que quando você entra no esporte você vai com toda a gana, assim, a mesma coisa que para sobreviver você fez lá atrás, né, então eu falo assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, tipo, fiz faculdade, eu não terminei minha faculdade no período que eu deveria terminar, a faculdade de educação física na minha época era um curso de licenciatura em educação física, hoje em dia você tem o bacharel, né, que é 3 anos, era obrigatório, só tinha licenciatura, era 4 anos. Eu levei 7, porque eu tinha que trabalhar. Eu passei na Federal, né, fui à Universidade Federal do Paraná, e eu não tinha como estudar o dia inteiro, eu precisava trabalhar. E aí eu fui fazendo por etapas. O primeiro ano eu fiz inteiro, e depois os outros anos eu tive que meio que quebrando as matérias para conseguir trabalhar e fazer faculdade, né. E no meio do caminho disso tudo ainda desenvolvi uma doença autoimune, que é a psoríase, que tive que bloquear a faculdade metade de um ano, porque eu tive que fazer tratamento, que eu fiquei muito... Que talvez tenha sido uma expressão do seu corpo para lidar com esse estresse que a gente só pode fazer ideia o que você passou com uma família, enfim, com esse problema, né? E como a gente fala, tudo te deixa mais forte, mas você pode ter respostas, né? Muita gente me pergunta o que é psoríase, né? Até muito engraçado a gente falando sobre a psoríase. Assim como o vitiligo, a psoríase, doenças autoimunes, que é onde seu corpo briga com você mesmo sem querer, né? Não quero, mas acontece. É normalmente psicossomático, né? Normalmente vindo de alguma coisa que causou um estresse muito grande. Eu sempre comparo de uma forma simples para muita gente entender, às vezes isso porque assim, você está muito estressado, você tem dor de estômago. O teu corpo reage de alguma forma ao teu estresse. A psoríase, vitiligo, a lúpus, muitas doenças reagem. Então pode ser que você tenha lá guardadinho o gene, mas que nunca vai se desenvolver, porque está ali. Mas às vezes alguma coisa muito forte acontece e você estimula aquilo e desenvolve aquilo. Você fala, tem cura? Não ainda, infelizmente. Tem tratamento, manutenção, mas não tem cura. E aí, você tem que aprender a lidar com mais uma coisa na sua vida, né? Então, são fases complexas, quando você tem esses estresses, aí surge mais uma coisa, você fala, ok, e agora? Né? Então, foi até um dos anos que eu tive que trancar a faculdade, fazer tratamento, que realmente me pegou, assim, a psoríase muito grave, e aí eu fiquei uns 6 meses tratando. Eu tive vários ups and downs, assim, numas fases. Mas a verdade é que a vida é assim. Né, Daiane, a gente não escolhe, a vida não são só flores, e por isso que a gente tem que, filosofando aqui um pouco, né, e depois de uma certa idade a gente começa a ter essas percepções, felizmente, né, esse é o contraponto de a gente ir ficando cada vez mais velho. Sim. Mas é isso, cara, a gente tem que saber que, e eu gravei aqui, acho que você ainda não ouviu, com o Dr. Arthur Guerra, que é um psiquiatra, que escreveu o livro ao lado do Nizam Guanais, aquele publicitário super famoso. O livro chama Você Aguenta Ser Feliz? Uma pergunta. E a gente fala sobre essa história da felicidade. E ele é um médico psiquiatra que trata de alcoolismo, de viciados em drogas, qualquer outro tipo de vício. E ele é um triatleta, um maratonista, um cara super divertido e tal, super alto astral. Mas é verdade, ele falou isso, né? Assim, a vida não são só alegrias, né? A vida não é só você descendo a ladeira, feliz da vida e voltando para casa. Você tem os perrengues, você tem, né, os PCs que são mais difíceis de você passar, né? Tem aquele PC que é varação. Essa navegação, né? Essa navegação. Mas talvez seja isso a parte boa da vida, né? Se a gente não tiver o salgado, a gente não vai apreciar o doce, né? Tem alguma coisa que fala nesse sentido, né? Né? Mas enfim, é isso. E por isso que a tua história é legal e obrigado por ter falado aí tão abertamente nesse aspecto, porque isso valoriza ainda mais a tua história e a gente consegue entender aqui um pouquinho da onde que vem essa tua força, né? E o que você acabou de falar, me recordei, aliás eu vou te mandar depois,
já recomendei isso para os meus ouvintes numa newsletter que eu solto toda sexta-feira. 2 podcasts recentes que o Arnold Schwarzenegger gravou, que ele lançou um livro agora chamado Be Useful. Aliás, recomendo a leitura. Não li ainda, mas pelo que eu ouvi ele falando e as críticas, é maravilhoso. Eu preciso comprar ele aqui na versão virtual. Mas ele conta num dos podcasts o que ele já falou na minissérie dele no Netflix, mas ele fala de uma maneira mais franca, mais direta. O pai dele era um pai abusivo, um pai militar e tal, então batia neles. O Arnold disse que tinha dias que se você não fizesse X flexões de manhã, você não ia ter direito ao café da manhã. Então ele foi educado nessa maneira, ele e o irmão dele, uma maneira militar, e claro, você não quer que ninguém passe por isso, né? Isso não é uma coisa legal, Você não quer fazer isso com os teus filhos e você não quer que ninguém passe por isso. Mas tem gente que passa. E o irmão dele sucumbiu, o irmão dele era inseguro, o irmão dele tinha alguns problemas de autoafirmação e tal, e o irmão dele acabou se tornando alcoólatra, teve alguns problemas e infelizmente faleceu, não disso, mas acabou falecendo num acidente. E o Arnold narra direitinho isso, vendo a fragilidade do irmão, ele quis defender o irmão. E ele foi se tornando cada vez mais forte, mas ele falou, cara, a hora que der eu vou sair daqui, eu vou da área, não quero ficar com esse pai. E ele acabou indo para a Alemanha, se alistou no exército, na Áustria, para conseguir um passaporte, foi para a Alemanha, e aí ele viu os filmes de culturismo e se tornou, falou, cara, eu quero ser um culturista. Então eu vou para os Estados Unidos, porque lá é a meca do culturismo. Então, e ele fala isso, é o mesmo pai, a educação tudo igual, e 2 crianças que são irmãs, que era para ter bastante similaridade, mas um reage de uma maneira e o outro reage de outra. E é mais ou menos o que aconteceu com você e os teus irmãos. Se não fosse o esporte, você não teria, muito provavelmente, tido esse sucesso de ter chegado até aqui vivendo a vida que você viveu. Sim. E, ao mesmo tempo, talvez, se o teu lar fosse um lar maravilhoso, de uma família doriana, com todo mundo numa boa se amando, talvez você não tivesse, mesmo que você tivesse ido para ginástica artística, você teria entrado na faculdade, teria parado, ia ser, eventualmente, professora de ginástica artística. A gente não pode falar do si. Mas para você ver como as coisas se encaixam, né? Se eu tivesse ficado em Rio Negro. Se você tivesse ficado em Rio Negro. Todas as minhas primas são casadas, têm filho, casou de novo, separou, daí tem outro filho, sabe? Tipo, uma rotina que hoje eu enxergo e falo assim, nossa, eu nunca pertencia a esse mundo. E nada contra esse mundo, sempre. Mas não era uma coisa que dizia algo pra você, né? Porque cada um é cada um. Mundo, né? O mundo é esse, as pessoas procriam, né? Essas coisas acontecem, é normal. Esse é o mundo normal, né? Mas assim, se todo mundo fizesse a mesma coisa, o mundo não teria graça, né? Então, Concordo. assim, que bom que todo mundo gosta de coisa diferente, que bom que você gosta de sorvete de morango, eu gosto de limão, porque senão não ia vender sorvete, tipo. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio do mundo, é justamente as diferenças, né? E eu falo assim, tudo que eu sou hoje, claro que eu sou muito grata aos momentos que eu fui, né, testada na vida com relação às aventuras da vida, na realidade, né? Essas são aventuras da vida, como que você passa. E aí a gente fala da personalidade de cada pessoa, né? Como que eu nasci. Cada ser humano tem sua personalidade ali, que você vai desenvolvendo, né? Mais calmo, meu irmão é mais calmo, mais calado, eu sempre fui tagarela e sempre fui hiperativa, né? É uma coisa que minha mãe conta, que é até engraçado, né? Quando tem 2 filhos, né? E eu nasci, assim, uma bomba explosiva, né? Comecei a andar com 10 meses, sempre fui, assim, chora, incomoda, quer dormir na tia, 2 da manhã, liga chorando que tem que buscar, porque, sabe, tipo, uma criança, assim, tipo, hyper. E o meu irmão, o meu oposto, meu irmão mais novo. Então é muito engraçado, porque ela levou meu irmão até no médico pra ver se, por que ele não tava andando ainda com 13 meses. Coitado, mas tipo, não, é normal, é sua filha que começou a andar mais cedo. Não, e as mulheres se desenvolvem mais cedo, via de regra, né? Então assim, e são momentos, eu falo assim, eu tive essa oportunidade de fazer esporte, né, então são como que eu vivenciei o meu processo de desafios familiares com 12, 13 anos, quando tudo começou, e o meu irmão ainda tinha 8. Então, como uma criança de 8 anos absorve, como uma criança de 12, 13 absorve, a minha irmã que era mais velha com 16, então, ok, são histórias da vida, como eu sempre falo até para os meus sobrinhos, hoje eu tenho essas conversas às vezes, né, o meu sobrinho mais velho falou, a sua vida tá na sua mão, o que passou, passou,
Tá lá, tá na caixinha das memórias, entendeu? É só experiência. Agora, o que você vai fazer agora, você não pode falar assim, porque eu não consegui lá atrás, que eu não vou conseguir agora. Eu falei, não, peraí, separa, né? São experiências, só isso. Todo dia você tem uma experiência nova de vida. Então, assim, o que você vai levar daqui? É só não repetir. Eu falei, você quer que dê certo? Deu errado? Deu. Então, não repete, faz melhor. Né? Eu falo assim, cada dia uma coisa nova. Tipo, tá se sentindo bem com isso? Tô. Então continua fazendo. Não tá? Muda. A gente é capaz. Às vezes a gente fica muito preso. Eu vejo que eu tive fases dessas, de você ficar preso num lugar que não tá bom, porque você acha que tem que ser, mas eu falo, não, peraí, né? Você pode se movimentar. Você pode andar para lá. Tem várias outras estradas para você pegar. Não é obrigação. Né, eu acho que uma coisa que eu sempre ensino, eu não tenho filho, né, mas convivo com os meus sobrinhos, falar assim, não é obrigado a andar nessa rua, tem várias outras. Eu prefiro pegar trilha que pegar o asfalto, então já é uma mudança grande. Mas enfim, eu acho que realmente a gente se molda, mas eu acho que mais importante do que só lembrar do passado, das histórias de vida que te fizeram ser quem você é sempre você voltar para o presente, para ver quem você é hoje, o que você quer. É uma coisa que eu estou sempre realinhando comigo mesma, tipo, porque as pessoas falam em comodismo, né, mas eu falo, não, a gente se acomoda um pouco em algumas situações, e aí você tem que estar sempre revisando, fala assim, não, mas espera aí, a vida é curta, né, às vezes, então vamos lá, é o que eu tô agora, é isso que eu quero, eu tô feliz, não tô feliz. Até porque feliz pra mim também é uma palavra complexa, né? Felicidade, o que é felicidade? É uma história complexa. Mas assim, ok, tô me sentindo bem? Tô. Então tá bom, continua. Mas tipo, às vezes eu acho que nós seres humanos temos mania de viver muito do passado, né? De voltar muito, de usar o passado como referência, sabe? De ficar voltando. Eu falo, passado, já foi, entendeu? Foi legal, não importa. Tipo, não repete o que foi ruim, pode até repetir o que foi bom. Mas, tipo, volta sempre pro presente, né? Põe os pés no chão de novo, os pés no chão de novo e vê onde você está. E o que você quer continuar. Porque a gente não vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer. Eu não vou ter tempo, não, entendeu? obviamente você não. Nesse período que eu tenho vida útil, é muito interessante, né? Eu vou falar uma história bem curtinha aqui, muito legal. Eu conheci eu tenho um senhor de 80 anos que tava morando na mesma casa que eu tava morando. Eu tenho um roommate, eu tenho, né, uma casa grande que eu tava morando com mais 3 pessoas. E ele era pai do cara que gerencia a casa, assim. E ele tava morando lá. E a história dele eu adorei, porque assim, ele tem 79 anos. E ele foi parar no Camboja pra viajar, pra passear. E aí veio a pandemia, ele resolveu não voltar, ficou por lá. Se apaixonou por uma mulher lá, entendeu? Tipo, mais nova, mas estava apaixonado, estava felizão da vida e voltou pra cá. Chegou num monte de bomba e pequenos problemas familiares, do filho, com terreno, outro filho, não sei o que, blá, blá. E ele estava conversando comigo todos os dias, ele queria desabafar, e eu estava ali, né, ouvindo as histórias dele, que são ótimas. É uma pessoa de 78 anos com experiência de vida. Maravilha, meu. Aí me conta, Steve, você deveria voltar pro Camboja. Você tava super saudável. Ele falou, eu engordei aqui, fiquei estressado, tô comendo mais, ganhei 15 quilos. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, volta pro Camboja, volta pro sua namorada, vai lá viver feliz. Eu falei, por que você tá aqui? Eu falei, você já se perguntou por que você tá aqui aí? Ele, sabe que eu acho que eu vou voltar e não sei o que, blá blá blá. Aí ele me mandou uma mensagem, falando assim, Daiane, comprei minha passagem pro dia 21 agora. Uau! E a gente nessas conversas todos esses últimos 3 meses. E eu falo, a vida é hoje, né? Então, foi uma experiência legal com ele, de falar assim, não, realmente, você tem 78 anos. A gente, com 78 anos, o quanto de vida útil fisicamente a gente já tem para fazer as coisas que a gente gosta. Né? Eu falo, então assim, a gente tem que aproveitar. Eu sempre escrevo, às vezes, no meu Instagram. O meu acidente me ensinou muito isso também. Eu queria que você falasse do acidente, né? Você machucou o antebraço, quebrou, acho que em vários lugares. Eu tive uma fratura exposta no antebraço e trinquei o quadril. E eu fiquei 1 mês numa cama de hospital, mais 1 mês de cadeira de roda.
fiz 4 cirurgias no braço. Foi um processo praticamente de 2 anos inteiros entre fisioterapia, volta cirurgia de novo, fisioterapia, volta cirurgia de novo, né? Se recupera, muda a profissão, muda um pouco o que eu fazia, porque eu não tinha como trabalhar, né? 1 ano com pino no braço pra fora. Nossa, aquela gaiola, né, que chama pra fora. Aquele negócio pra fora. Então, os primeiros 6 meses eu, né, tranquei a faculdade, foi todo aqueles processos. 2 vezes eu tranquei a faculdade por 6 meses, que foi, tipo, intempéries da vida, né? A vida como ela é. Tipo aquela, né, como é que fala? Roller coaster. Montanha-russa. Uma montanha-russa. Eu caí, o meu acidente foi culpa minha, porque muitas vezes me perguntam, né, um acidente na escalada, foi na rocha, foi, eu caí uns 10 metros, altura de um poste, caí no seco, pum. Você bateu no chão? Eu caí no chão, eu caí, e eu tive Achei que você tivesse caído acordada, assim, sabe? Não, eu caí uma no acordada, chão, uma corda. Foi uma cagada. Analisando hoje, eu não lembro, mas analisando a situação do acidente, eu fiz alguma coisa errada na minha troca de mosquetão, na hora que eu estava montando o meu rapel, e eu estava num platô, numa areazinha que eu poderia me equilibrar, então eu não estava completamente presa, eu estava presa na parede, estava na minha cadeirinha, que o processo da escalada, bem resumidamente, para as pessoas entenderem, você sobe a parede, um primeiro escalador, põe as proteções, né? Chega lá no final, põe os últimos 2 mosquetões, lá as últimas 2 expressas, e desce, né? E o teu colega te desce ou você desce de rapel. Aí o segundo escalador vai, as proteções já estão na parede, eu só tenho que passar a corda, né? E você para lá em cima, você se prende na parede, nos grampos que já estão lá na parede, que são fixos, né? Não saem de lá, que é a proteção de segurança do final de cada via. E aí você tem que montar todo um sistema técnico, né, com a corda, mosquetão, para você fazer um rapel e descer, limpando, que a gente fala, a via, tirando daí todo esse material que eu usei para subir. Uhum. Então o segundo sempre faz a missão da limpeza. E eu estava em segundo, meu amigo subiu. Mas juntando alguns aspectos que você tem que tomar cuidado num esporte tão técnico e tão perigoso, não é que a escalada seja tão perigosa, porque equipamento é super seguro, né? É que nem carro. Carro é super seguro? Carro é super seguro. Mas um erro humano... Exato, somos nós quem colocamos nós mesmos em risco, A escalada é a mesma coisa. É super seguro. Mas um erro humano. Então, assim, era um evento, tava 30 graus no calor, tava quente, a gente estava escalando às 5h30, já diretão, tava cansado, né? Eu tava com pressa de ir embora, eu tava com pressa de ir no banheiro. Eu falei pro meu amigo, eu falei assim, eu preciso ir no banheiro, preciso fazer xixi. Eu falei, já acabou, né? Tá 3h30 da tarde, tá calor, tô cansada, acho que chega, né? Não vou mais escalar. Ele, não, vamos fazer só mais essa última parede, é super legal, é curtinha, é nova, essa via é muito legal, vamos fazer. Foi aquela coisa, aquela indecisão, e eu falei, então tá bom, então vamos lá rapidinho fazer. E o rapidinho, na situação do cansaço físico, da pressa, fez eu fazer cagada, né? Tipo, eu cheguei lá em cima pra limpar, ele subiu, desceu, aí eu subi, fiquei parada lá em cima pra arrumar o equipamento pra descer, e alguma coisa errada, que eu não lembro exatamente o que foi que eu fiz. Só sei que eu sentei na cadeirinha, e quando eu sentei na cadeirinha, eu vim pra baixo. A minha sorte é que quando você cai pra trás, né? Você tá sentada na cadeirinha de escalada e cai pra trás, a tendência é você cair sentada, né? Mas existe uma tendência automática de você olhar para o lado. De você, né? Você olha para o lado. Nesse meu. Pôr a mão, né? E aí eu pus a mão. Então foi aquele milissegundo que eu olhei para o lado, eu gritei, né? Tem uma filmagem só do meu grito, né? Muito antiga, que nunca ninguém me deu essa filmagem, na realidade. Porque eu queria tentar entender, né? Eu sempre quis tentar entender, mas ninguém filmou. Naquela época, 2001, não existia tanto celular. Senão eu tava nas redes sociais fazendo sucesso. Com o meu tombo, porque todo mundo... Mas enfim, aí eu caí e o processo todo foi bem estressante, mas eu realmente não lembrava o que eu fiz, né? É mais pela lógica do que poderia ter acontecido, como a corda estava na parede, eu já tinha montado o sistema. Então foi na hora de colocar o mosquetão do rapel, foi alguma coisa errada que eu fiz ali.
E aí foi sorte que eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, a coluna inteira girou um pouquinho. Então, quando eu caí meio de lado. Eu não caí sentada direto, que foi o que evitou eu ter, sei lá, ficar paraplégica ou qualquer coisa parecida, entendeu? Eu tive a sorte de cair de lado. Quando eu virei de lado, eu bati o quadril. Então, a compressão no quadril fez eu quebrar, trincar, na realidade, a minha pelve. E aí, o meu braço, que apoiou, só que eu tinha o braço forte, escaladora, os meus tendões eram fortes. Eu não rompi tendão, nada, só quebrei os 2 ossos muito bem quebrados, né? E aí eu fiquei no hospital em Londrina, interior do Paraná. Eu fiquei 1 mês no hospital, deitada na cama. Você estava num lugar de fácil acesso? Te resgataram logo ou teu amigo ainda teve que te carregar de alguma maneira? Foi rápido, porque a pedreira que estava acontecendo o evento era dentro da cidade, uma pedreira desativada. Ai, que então bom era também, perto, né? assim, Porque se é num lugar remoto... Não era. Não. E aí foi 15 minutos. O 15 minutos para me pegar foi rápido. O problema foi ficar no corredor do hospital por algumas horas, porque o hospital é público. Santa Casa. Então foi assim. E aí a minha bexiga tava cheia, lembro. Eu não fui no banheiro porque eu tava com pressa. Eu quase estourei minha bexiga. Então, a história toda de hospital, gente, o que você aprende quando você tem um empenho desse na vida, quando acontece um acidente, é inevitável que o meu cérebro, quando eu passo alguma situação ruim, que o meu cérebro não volte lá pra falar pra mim assim, tem coisa pior, sabe? Não tem como. Cada vez que eu passo por alguma situação, ou tem algum amigo meu passando uma situação difícil, eu falei, gente, tudo é passageiro, nada é pra sempre, entendeu? Nada. Quando eu ficava em depressão, você tem meio que umas mini crises de depressão, né? Quando você tá numa situação assim, quando começa a demorar muito você se recuperar e ter uma vida normal de novo. E você fica meio deprê, mas eu nunca precisei tomar remédio pra nada, mas assim, eu lembro de ter fases difíceis, emocionais, e sempre me passar a mão em mim mesma, falar, calma, Daiane, calma, né? Tipo, você não tá tetraplégica, isso não é pra sempre. Né? Você tá numa cadeira de roda, você tá passando uma situação difícil, mas não é pra si. Não é, você vai voltar a andar, você vai voltar a escalar, você vai voltar, né? Diria um amigo meu, Daiane, ainda bem que você caiu da pedra desse jeito, né? Que não foi de outro jeito, porque você poderia não estar aqui ou você poderia estar numa situação ainda com muitas sequelas, né? Viva, mas com sequelas que dificultam mais um pouco ainda a vida, né? Então, assim, eu falo, como você mesmo comentou, né? A vida é isso, a vida é os altos e baixos, ninguém tem vida perfeita, cada um tem um problema diferente, tipo, né? A vida perfeita existe? Não existe, acho que pra ninguém. E cada um vai ter suas dificuldades, e como você encara isso é que é o grande lance. Eu falo, tudo que aconteceu comigo é o que me faz, né, ser quem eu sou hoje, ou ter a visão de vida, ou a visão de momento que eu tenho hoje. Eu aprendi a ter a visão de momento. Tipo, eu curto o momento. Eu penso no futuro? Penso um pouco, mas não muito. E eu tento também não viver do passado, porque eu sei que o passado já foi e eu não quero ficar lembrando. Tipo, por exemplo, lembrar... Eu sempre brinco às vezes, psicólogo, né? A gente tem umas ideias. Isso até a Elaine, que fala muito sobre isso, ela tem uma visão muito interessante também de vida. E... muitas vezes quando a gente começa a falar de alguns assuntos difíceis, ela fala assim, você quer voltar lá, você tem certeza? Eu não preciso saber disso. Às vezes eu vou contar alguma coisa pra ela do passado, alguma coisa que não é muito boa, a gente começa a contar a história, né? Até do acidente, quando a gente começa a falar, eu não ligo de falar, porque eu acho que é um aprendizado. Às vezes você teve uma experiência na vida que você acaba mostrando para as outras pessoas uma coisa, né? E isso pra mim é o mais importante do meu acidente. Tipo, sempre lembre que nada é pra sempre. Tem coisas que vão ser, mas em geral não são. Às vezes quando você monta um monstro, né, um problema que você faz um monstro, tem depressão, calma, né? Tipo, tem coisa pior. Por exemplo, aniversário, né? Eu falo que tem 2 aniversários, né? Você comemora aniversário. Mas eu não pude nem fazer festa, porque não sei o quê, blá, 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 né? As pessoas reclamam de umas coisas aleatórias, assim. Eu falei, gente, você tem 4 patas funcionando. Você tomar uma cerveja, sentado na mesa, feliz e contente, embaixo de um teto, com um amigo, é uma excelente forma de comemorar seu aniversário.
Eu falei assim, porque uma das coisas que eu aprendi com o meu acidente foi isso, tipo, eu valorizo ir no banheiro sozinha. Eu valorizo, sabe, tipo, não precisar de ninguém para me ajudar para fazer nada fisicamente. Porque a gente sabe o quanto isso é difícil para as pessoas que mudam a vida quando acontece um acidente grave que mudou para sempre a sua vida, seu estado físico. A gente esquece de valorizar o quanto o meu estado físico é importante. A minha ansiedade com relação a treinar quando você está lesionada mudou também. Porque você, eu tô lesionado. Tipo assim, eu vou perder meu condicionamento porque eu vou não sei o quê, porque porque eu não vou correr. Eu falei assim, é pra sempre? Não. Vai passar. Então relaxa. Vai ler um livro, vai ouvir um podcast, vai fazer alguma coisa, aprende outras coisas, né? E que isso vai passar. Então, assim, essa passagem eu acho que me ajuda muito passar por outras situações na minha vida mesmo, tipo, outros momentos, né? Você não precisa cair de novo, ou ninguém precisa se machucar. Se você começar a prestar atenção um pouquinho nas histórias que você escuta, né? Mesmo nos podcasts, histórias da vida de outras pessoas que tiveram também outras coisas complexas na vida, fala, é cada dia. Aproveita cada respiração que você dá, todos os dias, feliz e saudável, que tudo que você pensar que você tem de problema a resolver hoje que te estressa, você sempre fala assim, é pra sempre? Não, não é. Então, relaxa, passa, respira e vai. Daiane, você teve em Chamonix, você foi para a Suíça, você fez a trilha do Chamonix, de Mont Blanc, do Mont Blanc, você escalou com o Nick Levix lá na Suíça, você morou no Canadá, foi instrutora e instrutora de esqui para pessoas com deficiência. Cara, o teu currículo é cheio de coisas, assim, mundiais, internacionais, né? Não, aleatórias não. Tem um fio da meada que é o fio da meada outdoor, né? É porque, assim, independente de onde eu esteja, o que eu posso aprender? Né? Eu vou para outro país. Eu cheguei no Canadá sem falar inglês. Eu sabia falar cat, dog, banana, ice cream, banana, good morning. E aí eu falei, eu vou aprender inglês. Eu não vou fazer escola. Que na época, na realidade, eu fui porque o meu ex estava fazendo um curso e eu estava lá junto e tive a oportunidade de ter um visto de trabalho. Eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa aqui, trabalhar. Porque não tem como viver nesses países sem fazer um dinheirinho, né? Porque não tem como sobreviver com o nosso dinheiro um dólar. Aí eu fiz algumas amizades e tal e eu falei assim, eu preciso achar um jeito de estudar. Daí eu falei, eu vou estudar, porque quando você estuda, eu vou aprender língua. Fiz curso de personal trainer, eu fiz o curso de performance em treinamento. A maior parte dos cursos eu fui fazendo online, né? Porque eu estava em casa, ele me dava a oportunidade de estar estudando e aprendendo inglês, e era mais difícil, né? Porque é tudo em inglês. E as provas, então, foi um desafio a mais, né? No primeiro ano eu fui lá, comecei a estudar, falei, eu sei que é a minha língua, porque é a língua da educação física, né? Então era um pouco mais fácil. Mas as provas foram bem difíceis, assim, mas eu fiquei feliz que eu consegui passar. E daí eu fui descobrindo assim, tipo, eu queria esquiar. E falei, esquiar é muito caro. E o resort de esqui que tinha perto de Kamloops era um resort grande, é o segundo maior resort de esqui do Canadá. E ele tem os projetos, né? Os projetos com esqui adaptado para deficiente, tem o projeto do próprio Ski Patrol. Eu queria, desde o primeiro ano, entrar no Ski Patrol, né? Na equipe de resgate, que eu gosto disso, já estava no Brasil, já tinha feito curso. Só que o meu inglês não era suficiente para isso ainda, né? Era um pouco mais chique, você tem que falar no rádio, né? Essas coisas. Aí eu conheci uma moça, ela falou assim, não, mas por que você não faz o curso para trabalhar com as crianças? Com os esqui adaptado para deficiente, e aí você vai trabalhar em grupo, você não vai trabalhar sozinha, você não vai precisar ficar com rádio, tipo... Aí eu falei, bacana, né? Aí fiz um curso também, uns 2 meses de curso para trabalhar com esqui adaptado para deficiente. E eu já sabia esquiar, porque, né, eu sempre fui brincar ali na Argentina, uns 4, 5 anos seguidos, então eu tinha um esqui intermediário, assim. E aí eu fui uma experiência super legal, trabalhei com autista, trabalhei com criança com síndrome de Down, foi uma experiência, para mim como professora, maravilhosa, assim, sabe? De você ver como um corpo aprende, independente da cabeça, como que o esporte é tão útil para toda e qualquer criança, independente de ela ter algum problema físico, emocional, mental, não importa. A alegria do aprendizado é uma alegria imensa. Todo humano ama aprender. E quando você consegue passar isso para frente é muito legal.
E aí eu passei a temporada, porque daí eu ganhava o passe da temporada Claro. de esqui. Então eu trabalhava 100 horas na temporada, e dessas 100 horas eu podia usar quando eu quisesse, né? Então eu falei assim, é a melhor troca que você pode fazer. Você mora em outro país e você tem tempo. Tipo, nem é tanto tempo, porque todo final de semana, se você dedica um dia inteiro, você no final da temporada, você faz as suas 100 horas. Entendeu? Então você trabalha no final de semana. E no outro ano, eu trabalhei daí no Ski Patrol, né? Na patrulha de primeiros socorros do Ski Resort, porque essa era uma oportunidade também de aprender mais, né? Eu falo, eu sempre gosto de aprender. Eu viajo, tenho que aprender. Aí eu já estava no nível que precisava. E você já estava falando inglês no nível que precisava, eu já tinha curso de socorros, né? Em áreas remotas, eu tive que refazer ele, né? Eles davam pra gente o curso, e aí você também tinha que ver o nível de esqui que você tem para poder ver se você ia ficar na montanha inteira ou não, né? Que eles chamam de all-terrain, você vai ajudar a monitorar a montanha inteira, ou só a área mais baixa, né? E eu queria fazer a montanha inteira, né? Aquela coisa. É uma prova, é engraçado esses challenges, né? Quando você tem uma mente de competição, uma mente de atleta, você quer sempre fazer melhor, não sei, eu queria, falei, não, eu tenho que conseguir. E eu fiquei feliz que teve os canadenses que não passaram e eu passei. Eu falei, opa, até que não tô tão ruim assim. Mas aí foi uma experiência super bacana trabalhar com isso, né? Você desenvolve muito, tanto o inglês, né? Porque eu trabalhava com muito australiano, tem muito australiano que vem para os Estados Unidos fazer e trabalhar nesse resort. E aí eu aprendi um pouco melhor inglês, aprendi mais alguma coisa, né? Então foram 2 anos de uma experiência bacana. E aí eu fui parar em Chamonix em 2019. Chamonix foi o resultado também. Eu me separei, tava meio patinando na vida por uns 2 meses, meio emocionalmente afetada com as mudanças todas, né? Porque foi, né, um relacionamento de 13 anos que acabou, então eu tava realmente bem emocionalmente afetada com tudo aquilo, e eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente. Minha vida, eu não tô conseguindo me estabilizar aqui, eu preciso fazer uma coisa nova. Né? E eu não tinha muito dinheiro, na realidade, né? E eu precisava ver o que eu ia fazer da vida, porque eu tinha me mudado, né? Eu tinha que, né, montar meu apartamento. Nessa viagem para o Canadá, por exemplo, você continuou dando personal ou você parava de dar aula para se dedicar 100% ao que você estava fazendo no Canadá? Eu não consigo dar conta de ficar com muito aluno. Sabe, eu montava planos online, alguns. No começo eu tentei manter as minhas aulas, mas por causa da diferença de horas e algumas coisas assim, eu comecei a levar o tempo, mas chegou uma hora que eu falei, não, o Canadá foi uma coisa que eu parei de dar aula, né? Depois acabei voltei com todos os meus alunos, porque você cria um vínculo muito grande com alunos, Entendi. Né? Que viram seus amigos. Então, por mais que eu saí, depois eu voltei dando aula para todo mundo de novo, foi muito legal. E a França foi um período que eu também, todo mundo sabia que eu não estava muito bem, e eu falei, eu preciso sair, não sei quando que eu volto. Eu acho que eu volto em um mês, porque o curso era de uma semana. Eu falei, comprei a passagem para um mês. Mas quando eu cheguei lá, eu sabia que eu não ia ficar um mês. E assim, eu fui ficando, entendeu? Eu fui ficando, e aí eu falo que essa coisa da energia da nossa mente focar numa coisa, eu quero isso. Eu acredito muito nisso, porque quando você quer muito e você realmente parece que você vai botando energia, as coisas parece que vão puxando pra você pra que ela aconteça, entendeu? Eu não sei como isso funciona, mas eu sei que funciona. Tipo, eu tava na última semana em Chamonix, eu fiz amizade com uma australiana que tinha casa lá em Chamonix. E aí o mais engraçado de tudo foi que eu saí correr com ela, porque ela me ligou pra correr com ela. Ela falou, Dani, você pode correr comigo? Ela fez curso comigo. Você pode correr comigo e tal? Eu tô precisando sair. Eu falei, claro, vamos correr. Aí fomos correr, ela começou a chorar, me contar a história de vida dela, que ela tava passando. Eu falei, sou muito psicóloga, né? Eu sou professora psicóloga. Aí ela perguntou pra mim, e você? O que você tá fazendo? O que você vai? Quando você vai embora? Eu falei assim, olha, eu vou ter que ir embora semana que vem, mas eu não queria ir embora. Ela, então não vai, fica morando comigo. Eu tenho casa aqui, você não precisa pagar nada, me ajuda a limpar a casa, me ajuda a cuidar das meninas. Ela tinha 2 meninas de 8 e 12, super queridas. Me ajuda a cuidar das meninas, que fica lá em casa quanto tempo você quiser. Aí eu falei, ups, acho que eu vou ficar. Aí nisso eu comecei a... É o meu passarinho, porque... É o passarinho que voa, o passarinho do antebraço, aí que voa pra onde o vento te levar. Foi uma marca de um momento especial na minha vida, porque foi um momento especial, 13 anos com alguém,
E agora eu tava livre de novo para poder fazer o que eu quisesse. Então o passarinho foi meio que, né, essa marca. E foi o que aconteceu. Eu voei e comecei a pipocar por aí, né? E aí... Ô, Daiane, Daiane, você não programou ir pra... eu programei fazer coisas. Você programou ir, mas não eu vou aproveitar o ficar máximo todo que o eu tempo que puder. você Eu vou ficou. fazer o curso, mas eu vou tentar escalar, eu vou tentar ir pra montanha, eu vou tentar fazer trilha. Eu sabia que a Trail do Mont Blanc era uma possibilidade, mas só se eu ficasse mais, porque as trilhas só abrem depois de julho. Eles são bem chatos lá com relação à época que você pode fazer a Trail do Mont Blanc. E eu falei, bom, se eu ficar até julho, porque eu cheguei lá no final de maio, se ficar até julho eu tenho tempo de fazer. E aí nisso eu fui programando coisas, só que aí eu fui conhecendo pessoas, comecei a escalar de novo na rocha, conheci algumas pessoas, e aí o Valdemar surgiu assim também, que ele estava terminando o projeto dele de 82 cumes, né, dos 4.000 que ele queria fazer, que ele não tinha conseguido terminar, ainda faltava algumas montanhas, acho que 12 montanhas. E aí ele tinha ido com um amigo que fez umas, aí o outro amigo fez outras, mas teve que ir embora antes, e daí eu vi que ele estava lá perto. E aí eu também mandei, sim, ele é de Curitiba, ele escalava lá na academia também. Você já o conhecia, de Curitiba? E eu também treinei ele, dei alguns treinamentos pra ele também, de personal, assim. E aí eu mandei mensagem, falei, você tá aí, qual montanha que você vai escalar e tal, né? Ele falou, não, tô precisando de parceiro pra escalar, tô faltando não sei quantas... Eu falei, bom, eu tô livre, vamos escalar. Aí a gente fez 11 montanhas, fizemos 11 montanhas de 4.000. Não, a gente fez 11 montanhas juntos. Caramba, a gente quase fechou, cara, eu achei que tivesse sido uma só. Dele, só que faltou 2, que o tempo não ajudou, porque tá tudo derretendo muito, né? A gente, inclusive, fez o Mont Blanc pelo lado italiano. Acho que pouca gente fez essa montanha. Vamos a ser os primeiros das coisas, né? Acho que foi a primeira brasileira a fazer por esse lado. Porque... É mais difícil, você tem que subir 4 montanhas de 4.000 para você poder, você tem que dormir na parede, você faz 2 montanhas de 4.000, dorme no meio do nada lá num col, e depois faz mais 2 para poder chegar no cume do Mont Blanc por trás, né? O que foi muito legal, foram 2 dias que a gente ficou junto escalando, foi uma escalada mais técnica, assim, muita gente fala da graduação de escaladas, né? Fala assim, mas as montanhas são 4º, 5º grau. É 4º, 5º grau de montanha que é técnica, que é difícil no aspecto segurança, porque é muito quebradiça, né? Aquelas pedras vai derretendo, vai quebrando. Teve grupos que não fizeram o nosso caminho pela crista, tentaram ir por baixo, e a gente via as luzinhas dos escaladores na língua de gelo, e eles não subiram, porque estava caindo muita pedra. Então a gente veio por cima pela crista e conseguiu fazer a escalada do Mont Blanc por aquele lado, porque a gente estava em cima, não veio por baixo. Então, e foi uma experiência bem massa. A gente chegou às 6 horas da tarde no cume do Mont Blanc, não tinha ninguém, um vento, assim, e descemos de noite ainda pelo lado para chegar pelo outro lado. Então foi super legal essa escalada. E aí a gente fez, aí acabou a temporada literalmente, porque as outras 2 eram muito complexas pelo clima que estava lá. E daí ele não terminou, tanto que ele terminou só no passado, as outras 2. Com outro brasileiro que mora na Suíça também, que fez parceria com ele, e eles terminaram a escalada. E aí eu fiz isso, daí eu fiz a Trail do Mont Blanc, eu tava no relógio contando quanto que eles iam abrir. Legal. E eu queria treinar, porque como eu tinha feito a Great Divide Trail com Elias, metade, né, que a gente teve os BO no meio do caminho, câmera caiu na água, foi umas coisas ruins que aconteceram. E a Rose... chegou a participar ou a Rose não foi? Não foi, porque o Elias tinha pensado em nós 3, e ela meio tinha topado ir também, só que aí ele me falou que ela teve algum problema pessoal, marido, sei lá, filho, e aí ela não podia mais ir, tanto que a gente tinha escolhido a data de saída, que foi 6 de junho, mais por causa dela, só que é muito cedo, ainda tem muito gelo, tá muita água alta, sabe, as águas estão derretendo muito gelo, ainda tá muito alto os rios. Mas a gente acabou indo. E aí ela não foi. Então, assim... quando eu fiz a trilha, eu achei muito legal. Eu nunca tinha feito uma trilha de longa distância. Foi a primeira experiência que eu tive com a Elias na Great Divide Trail. E eu falei, nossa... Fizeram 600 quilômetros numa pegada só. Que tem 1.200, né? E a gente foi até Banff. E a Banff é quase metade do caminho ali, mais ou menos metade do caminho. Tinha um bom trecho ainda.
Mas aí a gente acabou indo pra cidade, teve um cruze de rio muito complexo que a gente fez, ele acabou escorregando, a câmera caiu na água, celular, sabe? E aí, tipo, ele ficou meio decepcionado porque ele queria muito terminar e fazer a trilha para escrever o livro, né, das Rock Mountains, sobre a trilha. E ele falou, eu preciso da minha câmera, né? Tipo, infelizmente isso aconteceu. E aí ele meio que falou, não, eu volto no que vem, termino no que vem, não sei o quê. E eu até queria terminar sozinha, eu tinha tempo, eu tinha me programado para ficar 2 meses fora. Mas como eu nunca tinha feito nenhum true hike sozinha, eu fiquei apreensiva de fazer sozinha, porque daquela área para cima tem muito mais urso. Quando você entra em Lake Louise, você entra para aquele lado de Banff, é muito mais urso. E eu falei, tudo bem que eu morei no Canadá, mas true hike sozinha, no meio de um monte de urso. Eu falei assim, acho que não sei. Eu não tava. Até porque a minha mente, eu não tava. Eu gosto de compartilhar. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu gosto de fazer coisas curtas sozinha, mas eu gosto de trilhas mais longas, eu curto. Eu sou professora, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar junto, sabe? Então, Você vai falando o tempo inteiro, Daiane? Eu não sei, mas eu falo. E aí eu fui tagarelando assim, e aí o Elias, tipo, desistiu, eu desanimei um pouco, daí eu fiquei com medo de ir sozinha. Eu falei assim, bom, não tava com a minha mente preparada pra ir sozinha, não foi isso que eu programei mentalmente. Aí eu desisti, daí beleza, daí no outro ano, aí quando foi essa especial temporada na França, teve a oportunidade de fazer a Trail do Mont Blanc, mas eu não queria demorar muito, e eu queria ir de barraca, não queria gastar dinheiro com os huts, é muito caro fazer a trilha do Mont Blanc parando nos huts, né, parando nas casas. É super legal, você faz amizade com as pessoas, blá blá, mas assim, falei, não, eu preciso treinar, e eu quero ficar mais forte. São quantos quilômetros? 170. E daí eu falei, eu quero ficar mais forte. Que é o percurso da prova. UTMB? E eu falei assim, eu quero conhecer o percurso, eu quero ver se eu consigo dar conta de fazer mais rápido, até porque como corredora eu também queria ter essa noção de como é o desgaste físico de fazer esse percurso. E eu falei, tentei ser bem minimalista, minha mochila pesou 9 quilos, com tudo e mais comida para 4 dias. Eu programei fazer em 4 dias. Eu fiz em 4 dias e meio por causa do clima, porque na última noite choveu, muito raio, e aí eu resolvi, descer pra Chamonix. Eu tava pertinho, faltava 15 quilômetros. Só que eu tava lá em cima, preto, céu, raio. Eu falei, não é o melhor lugar de eu estar aqui agora, né? Aí foi bem cansativo, porque eu desci 2.000 e poucos metros, desci tudo naquela noite. Era final do dia, mas 7, 8 horas da noite, cheguei lá embaixo, dormi na praça. E voltou de novo pra... Aí no outro dia eu voltei de novo, subi tudo de novo pra terminar da onde eu comecei. Porque na realidade eu poderia ter terminado de Chamonix, né? Mas é aquela coisa, né? Eu vou fazer tudo. Aí eu desci... E aí, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, mas eu queria que você falasse isso, né, desse true hike. Eu nunca tinha ouvido falar e já fiz uma pesquisa, já entendi, que você explicasse rapidamente o que é, né, para o ouvinte. Aqui no Endorfina, né, eu gravei com a Rose, que faz as trilhas, os hikes e tal, mas não true hike. E que você falasse um pouquinho dessa história de você ter essa... E eu vi isso no podcast da North Face, né, que você me recomendou, aliás, muito legal, vou colocar o link no post dessa nossa conversa aqui lá no meu site, mas essa questão de que, cara, você vive essa sua vida em prol da natureza, demonstrando ser super forte, capaz, e tem essa questão de que, cara, na corrida de aventura, a gente já falou, mulher era um patrimônio, um item de luxo não, era obrigatório, né? Era horrível isso, mas é obrigatório. Né? Que legal que a Chubi, a Nora e, enfim, a Cris inverteram isso, embora só teve uma, né? Pelo que eu sei que foi muito famosa, não sei de outras, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão de que a mulher pode, né? Desse protagonismo feminino, é um assunto que eu tenho dado bastante atenção, principalmente nos últimos anos aqui no Endorfina, porque, cara, eu tenho 2 filhas, né? Sou pai de 2 meninas e a gente ouve as histórias na vida real
e fora aqui do podcast, de mulheres incríveis. Aqui no Endorfina, conheci cada vez, eu me surpreendo, não no sentido de que as mulheres não são capazes, mas assim, eu fico cada vez mais empolgado com as histórias das mulheres, né? Por isso que eu tô fazendo essa série quase que o ano inteiro só com mulheres. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque foi bacana eu ouvir vocês falando nesse podcast da North Face, que já tem alguns anos. Inclusive, você teve um envolvimento com a Letícia naquele evento só de mulheres, a Saltori, né? O Mulheres Outdoor também que eu fiz, que foi um evento grátis, foram 120 mulheres com clínicas para cada esporte. Não, eu já tive outras mulheres aqui no mountain bike, no gravel, na corrida, que realizam esses eventos ou que promovem esses eventos. Ou que porque, cara, não há razão nenhuma para as mulheres não estarem ocupando os mesmos espaços do que os homens e na mesma proporção, né? Não. Eu já sei disso, mas muita gente não sabe. Mas primeiro fala do True Hike, só para explicar para o ouvinte. E o que é, né? Muita gente ainda não conhece. Exato, eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Não é de true de verdadeiro, é true de através. De um lugar para outro, né? Eles chamam aqui de section hikers, quando você não faz tudo. Você fala assim, eu fiz a Arizona Trail, eu fiz uma section. Então você não é um true hiker. Quando que você se chama um true hiker? Eu vi aqui que tem uma polêmicazinha nesse sentido. Né? Aquela true hiker, sou true hiker. Eu até brinquei no final dos vídeos nossos. Eu falei, nossa, agora eu posso me chamar de true hiker? Porque eu fiz o true hike. Mas é interessante, tem várias coisas a respeito disso. Eu falei pra você que eu sou uma tagarela, eu falo demais. Mas, enfim... Tá ótima a conversa. Mas explica o True Hike, rapidinho, só o que é para as pessoas, e fala dessa história da sua... Você é um exemplo, né, desse feminismo, não feminismo no sentido, né, assim, de uma mulher que faz as coisas, que vive a sua vida e tal. Mas primeiro fala do True Hike, senão a gente vai se embaralhar aqui. Sim, tá bom, falaremos. Agora, falo já. Não. Isso, explica o que é o True Hike, só para quem não sabe, né? E você fez essa tentativa com o Elias, que foi não sei se é considerado um True Hike. Não é um True Hike. É um True Hike. É a Great Bike Trail. Mas depois você fez o Hard Duke, né? Esqueci agora o nome. Hayduke Trail. Mas fala primeiro disso. O True Hike, na realidade, surgiu... há muitos anos já aqui, né, nos Estados Unidos, é uma coisa muito famosa, né, e o que eles chamam de true, a palavra true é através, né, traduzindo em inglês. Então, você sai que é igual o drive-thru do McDonald's, é igual o drive-thru, você entra aqui e sai ali, né, e a mesma coisa na trilha. Então, você faz trilha por partes, cada trilha dessa, cada true hike famoso aqui nos Estados Unidos, ele é dividido em etapas, né, em partes. Você conecta tudo. Quer dizer que eu fiz um true hike quando eu fiz a Hayduke agora. A gente começou em Moab e terminou em Zion. São 800 milhas. E a gente fez tudo de uma vez só. Então eu fiz um true hike. Mas você poderia ter feito em vários... Eles são 14 etapas. Tem 14 etapas. No livro são 14 etapas. Você pode escolher uma etapa, né? Arizona Trail, a Pacific Crest Trail, que tem até aquele filme da Reese Witherspoon. Aí tem a Continental Divide Trail, a Appalachian Trail. Então os Estados Unidos é muito rico nessas trilhas de true hike, entendeu? Então você pode fazer elas por partes ou inteira, mas você falar, tipo, eu fiz um true hike, é você fazer de ponta a ponta, né? A trilha inteira, são 2.400 Você tem que fazer milhas. A trilha inteira, não importa assim, em um ano, em 10 tentativas, em 5... Na verdade, não, de uma vez só, se você levar um ano fazendo ela. É de uma vez só, você tem que começou ser numa pegada só. Tá. Então, eu entendi que você poderia fazer em etapas, não. Você pode fazer em etapas, mas assim, tipo, daí não conta como um true hike. Não, então, que eu entendi que acho que a Rose faz muito isso, né? Acho que a Rose já fez algum true hike, ela não falou esse termo, eu não me recordo. Ela fez a Pacific Crest Trail como true hike, fez inteira, sem parar, né? Começou e terminou em 2, 3 vezes. Então pronto. No começo. E depois a Arizona Trail, acho que ela fez também começou e terminou na outra ponta. E hoje a gente tem muito forte aqui nos Estados Unidos o FKT, que são os Fastest Knowing Time. Aliás, acabou de ter um aí que tá aberto aqui, até aqui no meu... Não lembro então, agora assim, qual que é. Na pandemia, o site, que era uma coisa pequena, virou um monstro, assim, o FKT, porque agora tudo é FKT, todo mundo quer fazer FKT de tudo que as pessoas fazem, entendeu? Então é muito interessante essa mudança, porque agora essas grandes trilhas,
O cara que fez a Pacific Crest Trail agora, que fez o FKT, em 46 dias, o que as pessoas em geral levam quase 5 meses para fazer, como true hike, caminhando todos os dias quase, tipo, até chegar no final, os atletas de trail running, de ultra trail running, né, fazem em 1 mês e meio. Tipo, é muita coisa, é muito rápido, é um estresse físico muito grande. Esse cara, ele fez, pelo tempo, você acha, ou não sei se ele divulgou, se tem vídeos, ele fez, tipo, trotando o tempo inteiro? Eles correm e andam, porque o FKT também tem 3 situações. Você faz com suporte, tá. alto suporte ou sem suporte. Então, eles chamam de self-supported, unsupported, não suporte. O que quer dizer assim? Com suporte, eu posso levar a minha equipe e a minha equipe vai me acompanhando e vai me dando comida, então eu vou carregar só uma mochilinha bem leve. Esse é o modo que esse FKT rápido agora da Pacific Crest foi feito. Tipo, a pessoa vai recebendo vários suportes no meio do caminho, então ela não carrega peso, praticamente, né? Carrega coisas pro dia a dia, só para dormir. Vale uma coisa no FKT. Aí você tem o self-support. Eu não tenho a minha equipe, mas eu posso parar, comprar comida no caminho, eu posso parar, né, comprar coisas pelo caminho, ou alguém nessas trilhas aí, igual no filme da Reese Witherspoon, você manda pro correio naquela cidade uma mochila com mais comida, com mais tênis, sapato. Com tênis, sapato. Ou eu vou fazer unsupported, que é eu saio com a minha mochila, com tudo que eu vou precisar. Vai beber água do rio Vou beber água do rio, eu posso até comprar água no caminho, mas eu não posso sair pra cidade, dormir no hotel, comer e voltar, entendeu? Eu tenho que fazer, eu não tenho suporte. Tudo que eu preciso é a comida que está na minha mochila. Cara. Então a gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de doido aí, né? Vai começar a ver no Brasil, né? Porque tá crescendo, mesmo que o Brasil não tenha trilhas de longa distância ainda tão conectadas, né? Existem projetos muito grandes já no Brasil de conexão de trilhas no Rio de Janeiro. O próprio Paraná tem alguns desafios grandes já de trilhas um pouquinho mais compridas, né, que as pessoas fazem, mas o nosso terreno é muito pior, né? O terreno daqui é muito mais fácil, né? Então, comparado ao terreno do Brasil. Mas vai estar crescendo cada vez mais e é cada vez mais doido ver o que as pessoas fazem, entendeu? Fisicamente. E isso é o que está te chamando a atenção aqui agora, até por conta da eu quero conhecer mais trilhas. A gente está com uma programação de fazer mais uma trilha longa no que vem, que é a Pacific Northwest, que é uma outra trilha linda. E essa trilha da Reduc, nossa, foi surreal. É uma experiência física, quanto psicológica. Tempo esses 1.300 quilômetros? Foram 59 dias. Com 10 dias, se você conta os dias de descanso, porque você encaixa os dias de descanso no meio, né? Você passa pela cidade comprar comida, você dorme, descansa melhor, e daí você continua. Porque a gente tem esse self-support, né? A gente fez ajudando o nosso corpo. Como é que você se programa em quanto tempo você quer fazer, mais ou menos? Você tem que sair com mais ou menos uma estratégia. São foram uns 3 meses no mínimo de planejamento mesmo, assim, sabe? De estudar a trilha, porque essa é uma trilha que requer navegação, requer orientação, né? Foi por isso que eu me juntei com a Elaine nesse aspecto para fazer essa trilha especificamente, porque ela não é uma trilha que eles chamam de Scenic Trail, né? Uma trilha famosa que tem nos Estados Unidos, que é a Arizona Trail, por exemplo, que o governo dá suporte, faz manutenção, tem as ONGs, tem os Trail Angels, né? Os anjos de trilha que ajudam colocando água pelo caminho pra galera, porque é muito famosa e muita gente faz. A Reduc Trail é uma rota, ela não é uma trilha específica cênica, ela não é ainda assim, então tem muito lugar, é um mapa, entendeu? Você tem uma rota para seguir, você tem que ir desse cânion para esse outro cânion, mas não tem uma trilha bem marcada, né? Então agora tem trilha dos viadinhos da montanha que você fala, aqui tem uma trilha. Então é muito estruturar assim, o quanto realmente dentro do Grand Canyon você consegue caminhar quando tá calor, porque lá é muito quente no verão, né? Então assim, tá quente. Quanto em média as pessoas conseguem caminhar? Você começa a estudar a área, né? As pessoas conseguem fazer você deve encontrar informação, assim, abundância na internet. Tem bastante. No máximo você vai conseguir fazer com uma mochila pesada 10 milhas no dia dentro do Grand Canyon, quer dizer, 15 quilômetros no dia dentro do Grand Canyon. E andando, né, do lado das trilhas no rio. Então você começa a fazer esse cálculo, fala, 5 dias mais ou menos, se a gente contar que a gente tem 80 milhas para fazer, vamos colocar um dia no meio de descanso.
Pode ser que um dia eu faça mais, pode ser que um dia eu Exato. faça menos. A gente chutou Claro. 15 milhas de média. Aí E a vocês gente fizeram dentro do que vocês haviam previsto, esses 59 dias? foi, e eu acho que foi até menos. A gente fez 2 dias a menos do que a gente tinha previsto, porque a gente teve que tirar 2 dias extras por causa da viagem de um dos nossos amigos, e aí a gente acabou queimando 2 dias, e a gente acelerou o passo um pouquinho, porque tudo tem permit. Os parques, você tem que pedir permissão. Ah, é verdade, a Rose tem que falou. dar as Aham. datas. E aí você tem que estar pelo menos próximo das datas, né? Você pode estar atrasado ali um pouco, mas... Tô lembrado. E o Grand Canyon não perdoa, né? Os Rangers estão assim, de olho É. em você o tempo todo. Tipo, ser uma das 7 maravilhas do mundo, né? Muito bem controlado. Tipo, fica os guarda-parques ficam no rio, andando de bote, controlando a galera que tá descendo o rio, né? Ou não, se tem a permissão ou não. Então, assim, é legal, mas assim, eu vou te falar que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Olha isso, meu. Essa trilha especificamente, porque quando... O que é difícil? O que pegou nessa daí, por exemplo, na Hayduke? Você carregar 8 dias de comida na mochila com mais 6 litros de água, você sair da cidade com 8 dias de comida, todo o teu equipamento que é muito, ser muito minimalista, se torna ridiculamente minimalista nesse tipo de trilha. E mais a água, deserto, você não saber realmente, você tem uma informação sobre alguns pontos de água, só que alguns deles você não pode contar com eles, porque é muito seasonal, tipo, é muito dependendo sabe? E aí você estuda qual que é a melhor época. Ok, aqui. Essa daqui, você tem referências, assim, fala, aqui, não, maybe não. Daí, se não for essa, é só daqui 2 dias a água. Nossa, meu. Então você começa a valorizar a floresta atlântica e a chuva que a gente tem no Brasil. Meu, abundância, né, de umidade. Água é vida. O deserto te mostra o quanto água é vida, entendeu? Eu falo assim, não, olha, pode reclamar, tá alagando, tá não sei o quê, mas água é vida, entendeu? Não água, não vida. Tipo, aqui o deserto, ele te mata se você não tiver na hora, tipo, teve dias muito difíceis, eu passei mal, teve um dia que eu passei mal, tive um problema com água, a água não tava boa, tive uma super diarreia, tive super problema estomacal, fiquei desidratada e eu tinha pouca água. Tipo, eu sobrevivi até a outra água, me arrastei até a próxima água, entendeu? Num calor de 45 graus. Então, assim, essa foi a dificuldade. Calor, água, carregar peso, entendeu? Tipo, como a gente fala em inglês, modo tough bitch, você é o modo difícil. Tipo, a gente escolheu fazer o modo difícil, porque existe um modo mais fácil de fazer essa trilha, que as pessoas colocam caixas, baldes com água e comida, enterram, elas vão antes, em algumas estradas que é muito seco, alguns cânions que não têm acesso muito à água, e as pessoas... Aonde falta água, as pessoas vão lá antes e dão uma ajudadinha, né? Botam um fio na terra lá e quando for passar fazendo a trilha, sabe que vai ter água e comida naquele ponto. Então, muita gente nessa trilha faz uma coisa chamada cache, que é colocar água nesses pontos. E a gente resolveu acreditar na natureza e no poder dela e falou assim, não, nós vamos achar água, nós vamos dar certo. Meu Deus do céu. E deu tudo certo. Agora fala, para terminar, dessa história aí da força das mulheres, né? Como é que foi a tua experiência, de uma maneira resumida, assim, ao longo da vida, preconceito? Como é que foi com a tua família, uma família, né, de uma cidade do interior? Essa questão de sair, rodar o mundo, de querer ser professora de educação física, de ser dona do próprio nariz. É uma coisa que enfim... Aquelas coisas clássicas, né? Aquele tipo, ai meu Deus, as minhas tias sempre preocupadas comigo, né? Minha mãe também, mas assim, eu tive que, óbvio, mentir um pouco, né? É bem inevitável às vezes, né? Quando eu era mais nova, principalmente, tipo assim, não vai não sei quem, vai uma outra amiga minha, principalmente que era um mundo muito masculino, com 16, 17 anos. Então, assim, a minha mãe sempre falava, com quem que você vai? Porque ainda tem isso, né? Aí, tipo, com quem que você vai? Você vai pro meio do mato, sozinha? Eu cansei de ir sozinha. Eu não sei o que eu tinha, não sei o que eu tenho, na realidade, né? Desse ímpeto de estar conectada à natureza e me sentir bem e confortável sozinha nesse meio. É uma coisa
que sempre me fez muito bem psicologicamente mesmo, acho que quando eu era adolescente, eu ganhei muito essa conexão. Eu nunca tive medo de ir sozinha. Hoje, talvez em alguns lugares no Brasil eu tenho medo de ir sozinha. Ou mesmo lugares que eu ia quando eu era adolescente sozinha, eu hoje já tenho um pouco mais de medo de ir sozinha. As coisas mudaram muito nos últimos 30 anos. E então eu acho que tem que ter alguns outros portos seguros, assim, que você tem que se informar, principalmente se é muito mais jovem. Mas lugares mais seguros, se você tem conhecimento, se vai lá no teu triângulo, né? Eu tenho condicionamento físico, eu tenho conhecimento, né? Então, tipo assim, e eu quero. Então, se você tem esse triângulo legal, você está confidente para fazer, faz. Mas aí entra a segurança, que é sempre o grande dilema na realidade, né? O medo, eu acho que o medo é sempre o medo das pessoas, o medo da minha mãe, o medo de ficar falando, ai, mas onde é que você vai? Mas eu tenho medo disso, ai, vai acontecer isso com você. Mas a educação física foi natural, porque eu era atleta de ginástica, eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ser treinadora, que eu queria ser técnica, então ela sempre me apoiou nessa ideia. Porque minha mãe sempre, tipo aquela coisa, faz, se você gosta, faz. Nunca foi muito assim, mas isso não dá dinheiro. Profissionalmente, se a gente pensar, como professor de educação física, ou mesmo personal trainer, que eu acho que é o top do que você pode fazer de grana financeiramente, você não vai ser milionário, entendeu? Você não vai conseguir atender tanta gente assim, pra você ganhar tanto dinheiro assim. Você pode viver bem, mas você não vai ser a pessoa milionária. Aí você, mas aí eu tenho um business, aí eu vou ter uma academia, mas aí você não é mais só professor, você é administrador, entendeu? Exato, empresário. Então, assim, até onde vai? Eu sabia da minha profissão, mas eu sempre fiz porque eu acho que eu sempre acreditei muito em fazer umas coisas que eu amo, coisas que eu gosto, quero na vida fazer coisas que eu amo. Então, aí eu acabei, não acho que, como é que eu vou te falar, assim, eu acho que esse machismo, ele é mostrado de formas diferentes no esporte outdoor, que é o medo. Mas você vai sozinha. Mas você quer que eu vá com você? Você quer ajuda? Você quer que eu carregue isso pra você? Eu falo, não, eu consigo. Não, sabe, tipo assim, mas você não tá com medo de fazer? Eu falo, não tô. Sabe? Então você tem que ficar tendo sempre essas perguntas. Essas perguntas são muito comuns. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem o lado normal dessa nossa sociedade, que protege a mulher e que a mulher é mais fraca, de que a mulher tem mais medo, né? A gente se põe mesmo nessa posição, né? Você vai cruzar um rio cheio de pedra. Eu, que carrego aluno e amigo e várias pessoas, que eu guio as pessoas, e eu vejo às vezes o marido com a esposa, amor, me dá a mão aqui, me ajuda. A gente foi criada com mais medos, a gente teve menos experiências, então a gente replica isso nos pequenos momentos na natureza. Então é muito normal, eu acho que isso está crescendo para o outro lado, né? O poder, suas filhas, vamos fazer trilha, carrega sua mochila. Exato, é pesado. Põe menos coisa. Mas vai carregar sua mochila, não vou carregar nada pra você, entendeu? Então, tipo, você vai aprendendo. Tem que fazer fogo. Não sei, faz fogo. Não, vamos aprender? Troca pneu de bicicleta. Sabe trocar o pneu de bicicleta? Mas você tem bicicleta, tem que saber. Troca o seu pneu. Foi a tua irmã, né, que falou pra você, eu preciso chamar alguém pra trocar não sei o que. Você falou, não, vamos trocar aqui com a história do podcast lá na realidade, essa história de trocar chuveiro, de fazer as coisas, assim, mas aí vai ter que trocar. Eu falei, não precisa chamar ninguém. Eu sei trocar chuveiro, tem Google pra isso, deixa eu olhar aqui, qual que é o modelo? Olha no Google como é que troca. Sensacional. Então eu acho que mas é verdade, são pequenas coisas que na nossa cultura, infelizmente, ela está impregnada desse machismo que a gente precisa mudar. Nós, eu me incluo, os homens e as mulheres também na atitude, né? Eu não acho assim o cuidado do homem ou de um ser humano com outro ser humano. Eu gosto de usar esse termo muitas vezes, até por causa do meu casamento. É outro ser humano. É só um outro ser humano. Você quer, sabe? Tipo, só isso. Independente de sexo. É um outro ser humano. Porque não dá poder igual para todos os seres humanos. Então você fala assim, faz isso pra mim? Não. Fazemos junto então, que daí você aprende. A próxima vez você faz sozinha. Sabe? Tipo, vamos fazer isso. Não sei. Faz pra mim. Não, vamos fazer junto. Que eu acho que essa é a forma de dar poder, às vezes, pras meninas e ensiná-las a fazer tudo, né? Porque enquanto às vezes você vai no parque e vê crianças pequenas, o menino sai correndo, subir na árvore, você tá tudo bem. Você nem liga. A menina fala assim, eu tô com medo. Não. Sobe lá, você consegue. Vai lá junto com seu irmão.
Sobe os dois, quero ver os dois em cima da árvore, sabe? Então você vai colocando esse poder de que todos podem em pequenas atitudes. O acampamento de aventura é maravilhoso para isso. Por isso, Porque a gente colocou poder para cada criança que vai lá, você põe o potencial do poder, você dá poder e a alegria e a felicidade interna das crianças mostram muito pra gente como é importante quando criança a gente, né, você fala empoderamento feminino. Eu não sou super feminista, não sou, porque eu acho que não é, acho que nada exagerado é bom, entendeu? Mas eu acredito que ainda falta dar mais poder desde pequeno para as crianças e para as mulheres poderem se sentir capazes de quando são adultas. Porque a maioria dos nossos medos, da nossa medo de fazer, acho que não vou conseguir, vem de ser pequena, de ser criança e não terem dado a oportunidade para essas crianças de fazerem porque é menino. Entendeu? Eu acho que isso é um clássico nosso de fazer essa diferenciação. É igual mesmo o oposto dos meninos, que eu acho que é um erro também, os meninos não serem capazes, não poderem chorar, mostrar fraqueza. Tem que ser forte, né? Não pode chorar se rala o joelho. Mas você é homem. Eu falei, a gente tem que parar de usar isso, entendeu? Tipo, deixar ser igual. Criança chora. Ok, pode chorar. Entendeu? Tipo, é fase, pode mostrar suas emoções. Você pode, né? Eu acho que é isso uma das coisas mais legais que esses acampamentos a gente teve a oportunidade de dar para essas crianças e espero que elas, né, sempre levem esses aprendizados para frente. Mas você vê diferenças. Eu já vejo criança, tipo, tinha uma menininha lá um ano que adorava, ela caía de bicicleta, primeira vez que eu fui ter, ela uns 6 anos de idade, ela tomou um pacote de bicicleta, ralou a mão um pouquinho assim, ela levantou meio que chorandinho assim, eu falei, você quer ajuda? Não. Catou a bicicleta e continuou andando. É legal, né? É legal ver esse tipo de criança mesmo. É uma atitude de alguém que já evoluiu um pouquinho, que provavelmente os pais já passaram um pouquinho ali, né? A criança cai. E eu vejo nos Estados Unidos isso um pouco mais forte já. Das crianças serem um pouco mais empoderadas, assim, todas as crianças em geral, com relação a poder ou não poder fazer as coisas. Até porque não adianta, é educação, né? É diferente. Exato, tudo começa em casa. Bom, para terminar, eu vou querer voltar com você aqui em alguma ocasião, em breve, a hora que você fizer aí, eu sei lá qual que é o seu próximo plano, eu queria que você me dissesse, assim, o que está na tua cabeça, assim, que projeto que você pretende fazer, que de repente eu vou colocar aqui na minha agenda, que aí eu vou, né, já estou te seguindo no Instagram, para quando você concluí-lo, você voltar aqui para contar, inclusive, quem sabe com a Elaine, ou vou gravar um só com a Elaine, porque a Elaine é outra. A Elaine é um capítulo à parte, né? Ela poderia muito falar com você mais sobre a própria trilhas de True Hike, porque ela eu tô super curioso, porque é um assunto. A Haydock Trail é isso que eu falei para você, tem muita coisa bacana, interessante falar sobre essa trilha, né? Tem uma história muito bacana por trás, até a própria história de como a trilha foi construída. E a experiência dela, tipo, é bem interessante com relação assim, a trilha. Mulher, ela é um tanque também, né, Mel? Caramba. Ela e a cabeça dela é muito forte, assim, tipo, ela aguentou porrada. Great Divide Trail, quando ela bateu o recorde, foi intenso. Não, se ela topar, depois você fala com ela, eu gostaria muito de chamá-la aqui a hora que ela puder, que ela quiser, enfim, para falar um pouco disso, porque é um assunto que eu também não conhecia. Foi a Rose, que foi também indicação de um ouvinte, igual você, foi a Rose, não lembro quem que foi que me indicou. E, cara, eu já tinha assistido o filme da Reese Witherspoon e vejo algumas notícias, mas eu nunca tinha ouvido nada disso, né? Eu ouço de vez em quando Extremos lá com Elias e tudo mais, mas é um assunto que, enfim, tá me chamando a atenção, muito legal. Mas qual que é o seu próximo objetivo, se é seu com a Elaine, o que vocês estão pensando? Na realidade, estando aqui agora nos Estados Unidos, eu fiz um outro curso agora, que é da Knowles, que é uma empresa muito forte, muito famosa aqui, é uma organização não governamental que trabalha com natureza, com esportes, com expedições. E eu fiz um curso de primeiros socorros avançado de Wilderness First Responder, que eles chamam, que é um curso, porque é uma base para trabalhar com qualquer coisa aqui de turismo ou como guia, né? E tem alguns cursos que eu quero fazer deles, mas agora eu ainda estou no meio da corrida, eu ainda trabalho, né, com planilhas online, trabalho montando treino para várias pessoas, né, dou aulas online ainda para o Brasil, né, não consigo, não tem como, né, me desconectar.
Ano que vem, talvez tenha os projetos da Saltdoor, que é essa empresa lá de Curitiba, que é dos meus amigos, que eu já trabalhei com eles algumas vezes. Talvez eu consiga ir para o Nepal com eles, com um grupo, e fazer uma experiência, que eu nunca fui para o Nepal, então isso é uma experiência muito legal. E a Pacific Northwest é outra trilha muito bacana que tem aqui. Então, talvez no próximo verão a gente vai tentar fazer essa trilha. Eu comecei pela mais difícil, eu nunca fiz trilha. Aí a Elaine me joga assim, eu preciso de você para fazer essa trilha. Porque assim, ela tem muita experiência de deserto e de trilhas de longa distância, eu não. Mas a questão da navegação, de canyons que você tem que entrar e sair, tipo mini escalada, né? Uma escalada de 3º ou 4º grau, ela não tem experiência com isso. Ela falou, eu preciso de alguém que entenda mais de orientação e navegação. Eu falei, bom, vamos juntar conhecimento. Exato. Pô, vocês foram uma dupla que casa direitinho. E agora vamos ver, né, as próximas aventuras. Mas é mais Legal. Uma trilha longa no que vem, com certeza, que a gente vai tentar fazer. E eu quero ver se eu me especializo um pouco mais, faço uns cursos a mais aqui de escalada, algumas coisas assim que canyoning, né, eu aprendi a gostar dos canyons aqui, então tem alguns conhecimentos sobre o canyonismo que eu quero aprender para fazer mais. Caramba, você tá num lugar perfeito, como a gente falou no começo, aí é pra você, né, pro teu estilo de vida, que bacana, cara, que legal. Quem quiser te seguir no teu Instagram, como é o nome mesmo? Dai Luise? Dai Luise, @Dai Luise. D-A-I-L-U-I-S-E. D-A-I. Luise, como se fala, né? Como se fala. Tá. Então é isso. Daiane, muito obrigado. Vou querer mesmo trazer você. Quero trazer a Elaine. De repente eu trago a Elaine primeiro, depois trago você de volta. Quem sabe vocês duas juntas para falar dessa Pacific Northwest que vocês pretendem fazer. Sim. E como disse o Nelson, né, que nos conectou, que é um ouvinte aí de Curitiba, lá de Curitiba, né, que é teu aluno e que nos conectou, você tem muita história, muito legal, você fala muito bem, você, né, para quem está assistindo aqui no YouTube, dá para ver o brilho de novo nos seus olhos, né, você fala com essa energia, com essa emoção, é muito bacana e contagia, né? Você tem muita história legal, parabéns por esse estilo de vida, parabéns por ter dado um jeito na tua vida, né, de transformar a tua vida numa vida que tem problemas, como todos nós, mas uma vida bacana, que você está fazendo o que você quer, você está buscando o teu sonho, você está na natureza, porque isso acaba sendo um privilégio, você já deve ter, né, você sabe disso. É um privilégio. Com certeza. E o que eu falo para as pessoas? Acredita. Eu falei, eu nunca esperei que eu fosse vir parar nos Estados Unidos. Eu nunca planejei, mas eu planejei que eu queria explorar o mundo. E, assim, essa coisa de explorar o mundo na minha cabeça, eu sempre falei assim, eu não perco a oportunidade de explorar o mundo, aprender o máximo que eu puder. E assim, não é coragem, assim, dá o primeiro passo. As mulheres todas que estejam ouvindo. Tipo assim, não é difícil. Quer dizer, é difícil o primeiro step. E depois que você dá o primeiro step sozinha pra fazer as coisas, você fala, uau, você ganha um power, você ganha um poder tão grande de você se sentir tão capaz de... Por exemplo, a Trail do Mont Blanc, se alguém falar pra mim assim, mas eu tenho medo de fazer sozinho uma trilha e tal, não sei o que. Você quer uma trilha boa pra você começar a fazer uma trilha mais longa, se você se apaixona por isso, pra conhecer melhor. E claro, entra o poder aquisitivo pras coisas, né, óbvio. Mas a trilha do Mont Blanc, por exemplo... É muito bacana, é uma trilha que vale a pena, é fácil de seguir, não é difícil, não é perigosa, sabe? É linda. Então, trilhas um pouco menores, de 10 dias, 15 dias, é muito legal. E, fazer as coisas sozinha é um desafio, mas é uma coisa que te preenche tanto, é tão legal, que todo mundo deveria tentar fazer, entendeu? Tipo, ou programar. Então, eu espero que as suas filhas também virem uma super aventureira. Não, pode deixar. E quem quiser também informação sobre qualquer coisa que eu, né, de repente nesse rolê todo que eu falei que eu fiz, alguma informação, manda mensagem lá pra mim que eu apoio, né, dou suporte. Quer vir fazer o Grand Canyon, vem pra cá, me liga que eu dou todas as dicas. Legal, olha, muito obrigado, adorei te conhecer, manda lembranças para a Elaine, não conheço ela ainda, mas ela com certeza é uma mulher de sorte, parabéns aí por vocês. Obrigada. E saúde. Saúde para nós, né, então eu que agradeço, muito obrigada. E é isso, espero que você também tenha curtido a história da Daiane, uma mulher super eloquente, eu falei aqui no começo, né, uma falante com uma energia muito bacana. E com muita história, infelizmente a gente teve que encerrar esse episódio meio às pressas. Tivemos um problema técnico aqui no meio da gravação, mas
De qualquer maneira, eu vou chamar a Elaine, vou chamar a Daiane de volta. E a gente não falou aqui, não teve tempo de falar da Elaine, mas a Elaine é fantástica, tem essa história aí muito bacana aí com a trilha, com a natureza, uma história que complementa a história da Daiane. Então fica aqui já o meu compromisso com você, ouvinte do Endorfina, de que em breve eu chamarei então a Elaine para contar aí um pouco da história dela e eu e você a gente descobrir aqui juntos quem é essa mulher aí fantástica que tem essa vontade de fazer essas caminhadas gigantescas. E como foi também um pouco aqui do episódio que eu gravei com a Rose, então vou falar aqui dos episódios que remetem aqui um pouco à história da Daiane, uma mistura, né, da história da Daiane que se cruzam com histórias de outros convidados do Endorfina. E você não precisa anotar aqui agora, é só ir no Endorfina Podcast, aqui mesmo onde você está ouvindo esse episódio, ou lá no meu site. Você digita os nomes que eu vou falar, os nomes que você quiser, e você vai encontrar muito provavelmente um episódio ou dois com esse convidado ou com esses convidados. E se por acaso você não encontrar, porque não tem, mas você me escreve, manda um DM no meu Instagram, faz um comentário no post do episódio de hoje aqui com a Daiane e recomenda um convidado e me diz o porquê que você quer ouvir, conhecer, ou quer que eu ouça e que eu conheça e que outras pessoas conheçam a história desse convidado. Então eu vou falar aqui a Rose Eidman, a Letícia Saltori, que já esteve aqui mais recentemente, a Chubi Guimarães, a Rosita Belink, que é amiga aí de escalada da Daiane. Mais recentemente teve aqui a Marina Dias, que é uma para-escaladora com uma história super legal. Faz muito tempo o Diogo Ratacheski, que era um escalador e que depois de um acidente ficou paraplégico e passou a competir provas de triatlon e de Ironman. E já passou por aqui também o Dr. Arthur Guerra, que eu mencionei aqui na nossa conversa, um psiquiatra fantástico, que é um triatleta, um atleta, né? Muito bacana, um cara super divertido, também super eloquente, um cara inteligentíssimo. E eu lembrei aqui também da Fernanda Maciel, né, por causa de Chamonix, por conta do acidente que ela teve também numa escalada agora recentemente no ano passado. E a Karina Oliani, que também é socorrista de montanha, né, que tem curso, é médica, escaladora, chegou no topo do K2, no topo do Everest. Todos esses convidados já passaram por aqui, então tem muita gente bacana para você ouvir. Tem vários corredores, mas tem alguns corredores de aventura do Brasil, quero trazer outros. E estou aqui em busca de trazer também mais pessoas que escalaram montanhas incríveis, como o Everest. Eu tô buscando pessoas... o Joel Krieger, esqueci, que também é de Curitiba, que escalou as 7 montanhas mais altas de cada continente e chegou ao cume do Everest no ano passado. Enfim, tem muita história legal aqui no Endorfina, é uma fonte, não é inesgotável, mas é quase inesgotável, por conta das várias horas de pessoas com histórias inspiradoras como essa aqui, a da Daiane. Espero que você tenha curtido. Dê um alô pra Daiane, @DaiLuiz, e vou colocar no post do episódio de hoje um link pro Instagram dela, para outros podcasts, esses podcasts que eu ouvi com ela, e para alguns outros assuntos, para o podcast do Arnold que eu mencionei. Enfim, você encontra no Endorfina, no site endorfinabr.com, links para as redes sociais, para LinkedIn, enfim, para o que a pessoa tiver disponível, o meu convidado tiver disponível, para você entrar em contato com ela e conhecer um pouquinho mais, e alguns outros podcasts, vídeos no YouTube, e filmes e dicas de livros, ou o livro do convidado. Enfim, lá no site você encontra, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento de cada um dos convidados. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer contar com a sua audiência nesse episódio, e até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado ou uma convidada. Vou deixar aqui no suspense. Fantástico, o episódio já está gravado, mas eu vou deixar aqui no suspense. Então siga @EndorfinaBR no Instagram para você ficar sabendo do convidado. Todo domingo ou segunda-feira, de vez em quando, eu posto uma foto do convidado, nele criança ou numa situação que você não reconhece de bate-pronto. Aí depois eu revelo quem é. E no YouTube você pode assistir a esse e todos os episódios de Endorfina, somente depois de 2021 com vídeo, antes sem vídeo. Não tinha ainda essa tecnologia aqui, mas... E é isso, muito obrigado então pela sua audiência. Não se esqueça de seguir e espalhar o meu trabalho aqui do Endorfina para quem você acha que pode se inspirar com uma história como essa aqui, da Daiane e de todos os outros convidados. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.
Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.